Oi, Olá, tá me escutando bem? tô escutando e você tá me escutando? Estou, tudo ótimo. E aí, pessoal, o pessoal tá entrando. Vamos talvez conectar no coração, fechar os olhos por um minutinho, todo mundo, conectando com a sua respiração, enquanto o pessoal vai entrando. Muito bem. Então, para quem não me conhece, eu sou Anne Rocha, terapeuta e instrutora de Theta Healing. E hoje aqui na live é uma live em conjunto, que é uma live do Sagrado Curar. Então, é o meu querido Prem Ramana. Então, a gente faz parte desse projeto lindo. Eu, Prem Ramana e também a Nádia Zambujo, né, que é outra instrutora de Theta Healing. E a gente vai fazendo essas lives também em conjunto. Hoje eu e o Léo, a gente sentiu da gente fazer a live sobre doenças, né? Então, vou deixar o Léo falar um pouquinho, se apresentar para vocês também, para quem não Pessoal, conhece. na verdade a gente não decidiu não, a Anne que decidiu o tema aqui e postou, mas eu achei que foi bem sincrônico, foi bom. É sempre um bom tema, né? E Uhum. um tema que eu gosto muito de falar e que casa muito com o tema realmente do Sagrado Curar, né? E eu vou trazer um pouquinho por que isso. Mas começando, Uhum. né? Meu nome é Prem Ramana, ou Leonardo. Eu sou instrutor de Theta também, né? E bom, moro em Brasília, dou curso em muitas cidades diferentes. Até daria um curso recentemente aqui em Alto Paraíso de Goiás. Vou te fazer propaganda aqui, Anne. Quem quiser conhecer um Ah, lugar maravilhoso de cura e de conexão, né, que é a Chapada dos Veadeiros, eu super recomendo. Esse mês de julho é maravilhoso. E eu vou aproveitar e vou dar um curso lá nessa data, em julho, né? E é um lugar de muitas curas. Por isso que eu vou falar aqui dele, porque o Alto Paraíso foi um lugar fundamental para mim, né? Para me falar de mim. Foi onde eu conheci o Theta Healing, né? Foi onde eu pude me conectar, pude receber muitas curas e pude aprender muito, né? Então foi um lugar que me preparou, que me levou, que me encaminhou para onde eu estou hoje, para que eu possa fazer o que eu estou fazendo aqui agora, né? E essa jornada de ser terapeuta, que era uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, né? Eu falo que ser terapeuta para mim terapeuta antes era pessoas, quem precisava de terapeuta era quem estava meio maluco, estava meio fora da caixinha, assim, esse era meu pensamento. Para mim, hoje em dia eu moro em Brasília todo mundo tem terapeuta, né? Tipo, meu terapeuta, cada um tem o seu terapeuta. Na minha cidade, quando antes de eu pensar em fazer o curso de Teta, né, de conhecer o Teta, eu achava que terapeuta era coisa de maluco. Sendo bem vulgar, né? Não bem isso, assim, mas. E, e me descobri enquanto terapeuta, isso foi muito legal, porque não foi uma coisa que eu queria, eu não queria ser terapeuta, não queria trabalhar com cura, né? Eu trabalhava com arte, mas eu usava muito o autoconhecimento, e o autoconhecimento e uma vontade sincera de não ficar doente como a minha família é, ou passou por doenças, fez com que eu dissesse um sim para mim, um sim para a vida, um sim para a cura, antes de ter a doença, né? Esse é falando um pouquinho do tema já. Foi quando eu lembrei, eu vi uma foto da minha família super bem, feliz, e minha família, muitas pessoas morreram de câncer, né? Minha mãe teve câncer de mama, tive duas tias que faleceram de câncer, minha avó teve câncer do intestino, minha bisavó teve câncer, então foram muitos casos de câncer. E aí eu falei assim, né, pra mim mesmo. Eu vi aquela foto, eu vi a foto da minha mãe e eu, criança, feliz, né? E eu vendo a gente triste, no sofrimento, pensei, eu não quero mais viver essa tristeza, viver esse sofrimento. Não quero esperar o ponto de chegar a ter um câncer para mudar de vida, né? Quero fazer isso agora. E eu tava arrumando minha mala indo para Alto Paraíso.
E nesse momento que eu vi essa foto, né? E aí, enfim, aí começou uma jornada boa que me levou até o Theta Healing, até com que eu possa estar trabalhando com cura como terapeuta, né? Foi bem interessante, foi muito sem querer, né? Se é que existe isso. Mas é Uhum, isso, então, me apresentando brevemente assim, né? Eu tô aqui realmente uhum, por um chamado, né, da alma, por um processo de autoconhecimento. Isso me trouxe até as terapias, até o processo de cura, né? De não querer estar doente uhum, para precisar me curar fisicamente, de trabalhar isso antes, de transformar o que preciso transformar antes. Que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, né, Anne? uhum, uhum. E aproveitando que o Léo falou, né? Então, nós três do Sagrado Corar, tanto o Léo, quanto eu, quanto a Nádia, que está lá em Portugal, a gente dá os cursos de Teta Healing em diferentes cidades do Brasil, né? Então, a Nádia também está dando os cursos lá em Portugal. Então, vocês podem dar uma olhada na nossa agenda também, se vocês quiserem se conectar, também no Instagram do Sagrado Curar, no Instagram de cada um de nós também. E aproveitando que o Léo falou um pouquinho da jornada dele, né, com essa caminhada de cura, de terapias, instrutores, eu acho que o Léo se formou comigo também em 2016, né, então desde lá que a gente dá curso, mas a minha jornada, assim, de curas também começou mais ou menos 12 anos atrás. Então, também com essa sensação de que as coisas aconteciam na minha vida e eu sentia que tinha alguma coisa a mais por trás, que eram repetições de sofrimento, eram diferentes repetições familiares, né? E eu não conseguia encontrar a origem muito bem disso, né? E aí eu fui navegando por diferentes terapias e o Theta Healing chegou com muita força, assim, né? Liberando, transmutando muitas questões, sistemas de crenças da infância, né? Coisas que aprendi na infância, coisas que aprendi da família ancestral, né? Então, é de muita cura, muita força mesmo, né? A gente poder se conectar um pouco com essas ferramentas que nos levam mais para dentro de nós mesmos e aí a gente poder ter essa autonomia no nosso próprio processo de cura, que é muito lindo. E hoje, então, a gente vai falar sobre as doenças, um pouco sobre o sistema de doenças. Também foi uma coisa que me veio, aproveitando também a vibe do Léo também, que fez o curso de Anatomia Intuitiva, que é um dos cursos do Theta Healing, né? Um curso bem profundo, então ele fez como instrutor esse curso. Você que é praticante, você pode fazer como praticante, né? Então são 15 dias que você vai adentrar uma jornada de diferentes sistemas do corpo, por diferentes sistemas de crenças, né? Que cada sistema do corpo possui. E você vai fazer leituras intuitivas também das doenças, né? Escaneamentos. É um processo de muita cura também, né, Léo, esse curso. Fala um pouquinho pra gente. Legal. Tem dois cursos que trabalham com foco em doenças, né? Primeiro o Anatomia Intuitiva e o segundo é o Doenças e Desordens. O Anatomia Intuitiva, ele vai trazer pra gente muito a nossa conexão, a nossa capacidade de se conectar com o sistema humano, né? Com o corpo humano e os seus diferentes sistemas, suas diferentes complexidades. Então, o curso de anatomia, enquanto terapeutas que fazem o curso de anatomia, né? O nosso foco é a gente aprender a ler os sistemas do corpo humano, compreender esses sistemas, entender a vibração dos sistemas, quais são os sentimentos, como que é isso dentro de uma leitura, quais são as crenças associadas a isso e como curar, né? Como transformar as crenças, os sistemas físicos e etc. Então ele trabalha muito com os terapeutas a nível de leitura, né? Para ler, saber ler profundamente um corpo e compreender a energia do corpo e também saber transformar essa energia, saber curar esses diferentes aspectos, né? É um curso de 15 dias, onde Uhum, cada dia a gente passa por um sistema diferente, falando uhum, sobre diferentes relações, por exemplo, que o sangue, que é o sistema circulatório, tem com as crenças e as doenças, os ossos, a pele, o sistema nervoso, o sistema endócrino, como lidar e trabalhar com cada um desses, né? A melhor forma para lidar e trabalhar com cada um desses. Tudo isso depois de milhares e milhares de atendimentos e leituras e curas que a Vânia testemunhou, né? uhum, E uhum, aí, uhum, e aí junto, então a gente se cura muito no curso, né? Recebendo o curso. uhum, E o segundo curso uhum, que tem em Theta Healing, que é com foco em doenças, né? A anatomia não é o foco principal, é o foco em curar. O Doenças e Desordens, uhum, ele tem um foco em nos trabalhar com relação à doença. Então, quais são as minhas considerações, pensamentos, medos, preconceitos, ódios, raiva,
memória que eu tenho com relação a diferentes tipos de doença de todos os sistemas do corpo humano, né? E aprender sobre cada uma, né? Como cada uma funciona, como curar cada uma, a nível biológico, a nível espiritual, a nível emocional e mental. E aí, como liberar de mim essa raiva, esse medo, né, que eu tenho das doenças. Como, por exemplo, a gente vai falar mais para frente, mas só para citar aqui. Quando você vê uma notícia sobre câncer na internet, normalmente costuma ser assim. A vitória contra o câncer, a batalha contra o câncer, né? Os guerreiros contra o câncer. Por quê? Porque a gente vê o câncer como inimigo, né? Por exemplo. Ou a gente vê como, sei lá, né? Cada doença a gente tem uma visão diferente. Então, como que eu vou lidar com o câncer se eu vejo ele como um inimigo? É diferente de eu lidar com ele sem essa visão de ser um inimigo, né? Quando eu tenho essa crença limpa, por exemplo. Sim. Então, E então só a para gente quem se trabalha nesse nível, só para finalizar, a gente se trabalha nesse nível de limpar as nossas considerações sobre as doenças. Mas daqui a pouco a gente vocês vão entender um pouco melhor isso. Só para quem nunca ouviu falar, também não sabe do que a gente está falando, do Theta Healing. Então, Theta Healing é uma técnica de cura energética, né? Então, antes das doenças se manifestarem no nosso corpo, elas são uma informação energética no nosso sistema, no nosso campo, né? Então, a gente pode... Então, Theta Healing, não só o Theta Healing vai trabalhar a nível energético, a gente tem diferentes técnicas de cura energética que chegaram no planeta nas últimas décadas com mais força, né? E o Theta Healing é uma delas que trabalha, que veio do planeta mais ou menos na década de 90, né? Com uma norte-americana chamada Diana Stibel. Então a gente vai perceber que tudo que a gente está manifestando na nossa realidade, né, de doenças, né, de bloqueios, são todos resultados de uma informação que já está com a gente, né? De uma informação energética que está lá antes, né? Então, quando o Léo está falando também disso, das doenças, as doenças como inimigas, né? Como as pessoas veem hoje em dia, na verdade, as doenças, a gente vai entrar um pouquinho nisso, que elas estão muito a serviço nosso, né? Tem um ganho nosso com as doenças, né? E o Theta Healing, ele vai entrar um pouquinho nesse entendimento do por que a gente manifestou aquela doença para nossa vida e como é que ela está servindo a nós, né? Isso. E aí, só então, para trazer a nossa visão do Theta Healing, né? Acho que é legal, como a Anny está complementando um pouquinho. Então, quando a gente trabalha com o Theta, a gente faz uma meditação, para quem nunca recebeu ou não conhece, que nos coloca em conexão com a força criadora, né? Com o que a gente chama de criador de tudo que é. Coloca a nossa mente em ondas Theta, e a partir desse lugar a gente faz leituras intuitivas do corpo da pessoa, a gente faz curas, reprogramação de crenças. Isso está dentro, isso faz parte, está intrínseco do trabalho de aprendizado com o Theta Healing, né? E aí, quando a gente está entrando nesse trabalho com o Theta, e a gente vai trabalhar especificamente com alguém, a gente vai se conectar nesse nível mais profundo com a pessoa. A gente vai fazer uma leitura, por exemplo, ou então, que é uma forma da gente receber informação, e essas informações vão trazer ali o que está causando aquela doença, o que está causando aquela dificuldade, aquele bloqueio. E a partir disso a gente vai chegando nas raízes das questões, entendendo o que está gerando isso, né? O que está gerando essa dificuldade e como que a gente pode transformar isso. Essa é a forma como a gente costuma trabalhar no Theta Healing. E a partir daí a gente faz reprogramação de crenças, liberações de traumas, emoções, outros tipos de cura possível, né? Tudo forma como processos energéticos de liberação, através dessa meditação, né? De processos falados e permissões, etc. E a partir daí vai abrindo esse universo, que é o que a gente vai entrar aqui agora mais especificamente, né? Do que é o quê? Como que a gente vê essa criação da doença a partir dessa perspectiva e como que a gente pode, então, se trabalhar e trabalhar com essas doenças, assim, nesse nível. Sim, então o Theta, ela é uma onda cerebral, né? Então, com a meditação do Theta Healing, a gente vai acessar essa onda cerebral, que também ela ativa nossos sentidos psíquicos. Então, quando eu estou em Theta, eu estou conectando com a informação da pessoa, né? Com o campo vibracional da pessoa, estou conectando com o subconsciente dela também, que é onde estão as crenças, todas as informações e bloqueios também. Então, a gente, conscientemente, a gente sabe, eu tenho tal doença, eu tenho tal dificuldade financeira, tenho tal questão, mas a gente não sabe qual é a raiz. E essa raiz dessa questão está lá no nosso subconsciente, esse lugar
em geral, cerca de 88%, né, é subconsciente, de 88% a 95%, esse lugar em que eu não tenho consciência, mas que está lá criando e manifestando aquela condição para minha vida, né? Então, o Theta Healing, através dessa meditação que a gente aprende a fazer, a gente acessa a onda cerebral Theta, que é a onda de acesso ao subconsciente, onde eu vou conseguir acessar esses bloqueios, eu vou acessar essa informação, essa raiz, e para além de acessar no Theta Healing, o que a gente vai fazer? A gente vai reprogramar, a gente vai liberar essas crenças, essas informações. Então, é uma liberação energética que a gente faz, certo? E traz novas informações. Então, quando a gente está falando em doença, a gente está falando desse campo energético vibracional que já existe antes da sua doença se manifestar. Então, é bem ali nesse campo que a gente também vai atuar com o Theta Healing, fazendo essas reprogramações. Por isso que essas técnicas de cura energéticas, que também chegam no planeta nas últimas décadas, elas estão tão importantes e estão tão alinhadas também com isso, né, com a nova física, né, a física quântica. Então, todas essas compreensões e entendimentos, eles vêm basear também o que a gente está fazendo agora no Theta Healing, né, com o Theta Healing, como que a gente está podendo trazer cura para o planeta nessa nova era também. Que essa era energética mesmo, de você perceber a energia, né? Perceber a vibração. Então, qual será a informação que está criando a minha doença? De repente, sou uma pessoa cheia de ressentimento, cheia de raiva, né? Eu estou cheia de tristeza lá no meu pulmão. E o que isso está causando no meu pulmão? Se o pulmão é o lugar que eu vou armazenar as tristezas, né? Isso vai estar manifestando muitas das minhas doenças. Então, a gente tem que entender, né, que no nosso campo emocional, campo energético, a informação já está lá e com o Theta Healing a gente consegue acessar essa informação, né, junto com o seu subconsciente, para a gente poder alterar isso e poder realmente viabilizar a cura, né, que é um caminho que a gente vê muitas vezes, né, que a alopatia, a gente tenta às vezes se medicar, né, e a gente não está indo realmente na raiz da questão, né, quando foi que aquela doença foi criada, para que afinal que ela está servindo a gente, né, Léo? Uhum. Então, quando a gente fala, vou puxar um pouquinho aqui, como você falou de vibração, né? A gente fala que tudo é vibração. Então, vamos olhar, eu gosto de olhar um pouquinho para esse ponto, para a gente poder entrar, então, nas diferentes tipos de vibração, né? Então, o que quer dizer que tudo é vibração? Significa que tudo vibra, né? Se você olhar um átomo, ele está ali, ele é agitado, ele tem movimento. Os elétrons estão ali, ele tem toda essa interação, né, que acontece dos elétrons, eles pulam, eles voltam, o átomo está se mexendo. A molécula, que é algo maior que o átomo, também se mexe o tempo todo, ela tem vibração, ela tem energia. Então, por exemplo, quando a gente esquenta uma água, a gente aumenta o nível vibracional dessa água. Ela ganha energia, ela esquenta, recebe calor. Quando a gente esfria, a gente diminui o estado vibracional. Então, isso é vibração, né? Então, todas as nossas tudo que a gente vive, né, as nossas células, nossos pensamentos, tudo que a gente está vibrando, a gente está emanando, ele emana no nível de vibração. Então, quando a gente pensa numa doença ou numa desordem, a gente pensa numa vibração que está ali, né? E o saudável seria uma vibração um pouco diferente. Então, quando a gente vai trabalhar uma crença, por exemplo, ou a gente vai liberar uma emoção, a gente vai liberar essas vibrações do corpo, a gente vai mudar essas vibrações que estão saindo da nossa mente, que estão saindo do nosso corpo, que estão vindo das nossas emoções, ou do que a gente está ingerindo, do que a gente está recebendo também de fora, né? Tudo que está influenciando o nosso corpo a nível vibracional. E aí, tudo isso, né, na verdade, o remédio, a comida, uma cirurgia, uma sessão de Theta Healing com mudanças de crenças, são mudanças vibracionais do nosso organismo. Né? Então, quando a gente vai buscar uma raiz de uma questão, que aí já é uma questão mais a nível de crença emocional. Então, quando a gente vai, como eu estou trazendo, buscar a raiz de uma doença, a gente vai buscar qual que é a vibração que está ali que a gente quer mudar. Então, a gente encontra uma vibração que a gente compreende como ressentimento, por exemplo, ou tristeza. Né? Então, quando a gente acessa essa vibração, que é o ressentimento, a gente vai buscar transformar essa vibração. Né? Porque aquela vibração é uma vibração que gera um outro tipo de vibração, que vai gerar uma desordem, às vezes, no corpo, no organismo, por exemplo. Né? Então, quando a gente está falando em doença também, né? Então, a gente atrai as doenças para nós da mesma forma que a gente atrai pessoas, né? Que a gente atrai conforme os nossos sistemas de crenças, né?
E é legal quando o Léo está falando também de vibração, da gente pensar, o Theta Healing tem a compreensão, para quem é aluno que está aí, né, dos planos da existência. E no Theta Healing a gente fala que todos os planos têm capacidade de curar. Ou seja, um antibiótico que você vai usar na alopatia, ele é uma informação vibracional, né? Ou um conjunto de vitaminas é uma informação vibracional, que é isso aí vai vibrar também com a sua questão, né? Então, na verdade, todos os planos têm capacidade de curar, né? Por isso que não existe exatamente nada melhor ou pior. A gente até fala bastante que o Theta Healing é um tratamento complementar, né, à medicina tradicional. Não existe isso de, vou deixar de lado. Os dois trabalham bem juntos, né? Então, aqui, no dia de hoje, a gente vai abordar a questão das doenças do ponto de vista energético, né? Então, como é que elas se formam, por que elas estão se formando? E é muito legal, porque não são muitas pessoas no mundo que hoje em dia começam a se perguntar, mas não é possível que essa doença surgiu do nada, assim, né? Por que será que eu estou criando isso para minha vida, né? Não é alguma coisa simplesmente aleatória, tem que ter alguma coisa por detrás disso, né? Então, a gente vai atraindo essas doenças da mesma forma que a gente atrai pessoas, conforme os sistemas de crenças, né? Então, se eu tô com, às vezes, o mesmo sistema de crença, né? O mesmo sistema vibracional de um vírus, né? De uma bactéria, de um fungo, então eu vou acabar atraindo essas doenças também, né? Como a gente vai poder entrar e falar um pouquinho para vocês aqui. Então, vai lá, Anne, puxa aí. Então, vou prosseguir, né? Bom, o que eu quero começar falando para vocês é mostrando esse livro aqui, super legal, do Theta Healing, que é o Doenças e Desordens, tá? Que a Vaiana escreveu. Então, esse livro ele é baseado em 47 mil atendimentos que ela fez, gente. 47 mil atendimentos. E aí é quase uma bíblia, né? Das doenças e dos sistemas de crenças, não só das doenças, mas, por exemplo, aqui a gente vai encontrar sistema reprodutor, qual é o conjunto de crenças, sistema excretor, respiratório, os diferentes sistemas do corpo, quais são os conjuntos de crença que estão influenciando aquilo. E quando eu falo em conjunto de crença, para algumas pessoas que às vezes não fica claro, quem está chegando, né, pela primeira vez, a gente está falando em sistemas de crenças subconscientes. Então, é o que o meu subconsciente acredita. O subconsciente como sendo aquela maior parte da sua mente, né? Então, 12% consciente, 88% subconsciente. Quais são as informações e registros que estão lá? Então, conscientemente, eu posso achar que dinheiro é bom, mas lá no meu subconsciente está registrado que dinheiro é mal, dinheiro afasta as pessoas de mim, eu vou ficar sozinho se eu tiver muito dinheiro. Ou então, mesmo para as doenças, né? A gente vai poder, por exemplo, eu não sou merecedor de amor, né? Questões de merecimento, você está lá com questões de merecimento e você, de repente, atrai um vírus para sua vida, né? Então, olhando mais no ponto de vista... Então, quais são os sistemas de crenças subconscientes que estão dando aquela base para aquela doença se desenvolver na sua vida, né? Então, em primeiro lugar, então, a gente pode sempre consultar esse livro, aqui você pode comprar ele online, né? Doenças e Desordens, que vai ter o conjunto de crenças, ela vai dar também suplementos também para cada uma das doenças com que ela trabalhou, vai compartilhar um pouco da experiência dela, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, Léo, a gente podia começar falando disso, de como as doenças nos servem, né? Que foi um pouco que o Léo começou a falar hoje, de como as pessoas veem muitas doenças como inimigos e como, na verdade, quando você conecta intuitivamente com a doença, é uma outra coisa, né? Então, por exemplo, eu vou contar um caso aqui, uma menina que tinha enxaqueca. Quando eu conectei intuitivamente com a enxaqueca, então, isso é uma coisa que a gente faz quando a gente entra em onda teta, certo? A gente conecta intuitivamente com aquela informação. Então, você pode muitas vezes conversar com a doença, né? E entender para que ela está servindo ali. Então, eu conectei com aquela enxaqueca que, né, a gente acha que é uma horrorosa aquela enxaqueca. E a primeira coisa que eu tive a sensação era de que a enxaqueca me informando de que ela era, na verdade, uma amiga dessa mulher, né? E que ela estava protegendo essa cliente contra tristeza e cansaço. Eu falei para ela, olha, a informação que me vem é que a sua enxaqueca... Primeiro que a gente conecta com a doença e ela, na verdade, a palavra que eu vou usar é fofinha, mas assim, a doença, às vezes, ela estava ali, ela estava a serviço de você, ela não sabe que ela está causando nenhum mal, muitas vezes. É isso que é interessante, quem é Theta Healer, às vezes tem essa sensação da doença
tá ali como se ela se visse, é uma consciência, né, na verdade. Então, ela se vê como ajudante. E aí, quando eu conectei essa enxaqueca, ela falou, nossa, mas eu estou protegendo ela do cansaço e da tristeza. Eu falei isso para ela, ela falou, nossa, realmente, quando eu comecei a ter enxaqueca, era um momento em que eu estava com muito cansaço, muita tristeza, e aí aquela dor, né, que vem, ela vem pra, eu vou pro meu quarto. Ninguém fala comigo, ninguém mais pede nada pra mim que eu tô indo pro meu quarto, tô com enxaqueca, certo? Então, nesse caso, ela estava atuando como uma amiga. Então, as doenças, para quem é Theta Healer aí também, que eu vejo que tem muitos alunos, sempre não entrar né, quando eu vou atender alguém, não entrar nessa energia de ser de ser um inimigo, né, que eu tenho que combater, não. Mas entender, pelo outro lado, como é que ela pode estar servindo, se conectar com a consciência daquela doença, né? Justamente, essa é uma grande chave, né? Para qualquer processo nosso, principalmente as doenças, é como isso está nos servindo, né? Como que essa doença está nos servindo e o que a gente tem ganhado com ela. Às vezes, no primeiro momento, a gente pode até achar que são coisas ruins. Mas se a gente for olhar mais profundamente, com mais cuidado, com mais delicadeza, com mais profundidade, né, como a Anne comentou, a gente vai descobrir que elas estão nos servindo de uma forma positiva. E por que elas fazem isso? Porque a doença, ela não é algo ruim. A gente tem essa ideia de bem e mal, né? Tem que lutar contra o mal. Então, a doença é um mal que tem que ser destruído, né? Então, se a pessoa não é rica, não é feliz, ela está doente, né? Ou rica no sentido mais geral da palavra, né? Então, se a pessoa, a gente pensa isso, né? Tipo assim, a pessoa não toda doente, ó, tá fazendo alguma coisa de errado. Parece que é um mal, parece que é uma punição, parece que é uma culpa, né? Às vezes até uma visão meio católica, assim, né? De tipo algo nesse sentido, né? Do tipo assim, aquela pessoa tem aquilo porque ela fez algo muito ruim, né? Às vezes o karma, né? Que a gente fala, né? Em algumas outras religiões, né? Como se ela estivesse pagando pelos pecados dela, né? Então a gente coloca a doença como uma punição ou como algo negativo. E na verdade, a doença, ela não tem essa conotação. Aos olhos do Criador, aos olhos de uma compreensão mais leve e mais profunda também, a gente começa a perceber que a doença, ela simplesmente é parte da vida, é parte de tudo que é. É igual, por exemplo, uma água, né? Você pega uma água, a água está ali correndo. Se você pega a água e deixa num lugar parado, muito tempo ela vai apodrecer. Ela não é boa nem ruim, talvez não sirva para a gente tomar. Mas ela é só uma coisa que aconteceu, simplesmente é. A doença é assim. É algo que está ali, que a gente deixa parado, que a gente não percebe, que a gente não vê. Isso vai se transformando numa água podre, numa água parada. E ela vai começando a cheirar, né? A gente começa a sentir aquele cheiro ruim. E a gente, como que é o cheiro ruim no nosso corpo? É a dor, é o incômodo, é uma dificuldade. Então, normalmente, essa doença ela vai ser uma somatização, ela vai ser uma consequência de coisas antigas que ficaram ali paradas, que ficaram ali estagnadas, que não foram olhadas, né? Quando a gente deixa isso parado, isso vai criando essa doença. Isso pode ser desde, por exemplo, um fungo que você respira de mofo na sua casa, que dá um problema respiratório, quanto, por exemplo, pode ser um sentimento, né? Ou, por exemplo, um acúmulo de metal pesado que você ingeriu na água durante muito tempo, que ficou ali acumulando. Ou os sentimentos que você foi engolindo, muita raiva que você foi engolindo e não expressou. Então a gente pode, só para não achar que é só emocional, porque quase, né, 90% do trabalho que a gente faz, né, Anny, a gente vai encontrar coisas emocionais e de crenças. E algumas vezes simplesmente é uma questão física que está ali, né? A pessoa não faz exercício e aquilo gera aquela dificuldade ali. Então tem esse fundo emocional que gera essa estagnação da vibração, que vai gerar como consequência uma doença, e também tem algumas questões que são físicas e que geram isso. Então esse é um primeiro olhar que a gente tem para a visão, né? É ver que ela não é o fim, é ver que ela não é o objetivo final, e ela em si não é a questão, ela é só uma somatização. Ela é uma consequência de algo que vem antes, ela é um efeito de uma causa, né? Então a gente vai olhar para essa causa e olhar, então, o que está gerando essa doença? Né? Então, quando a gente olha para isso, aí a Anny vai falar para vocês, o que a gente encontra, Anny, quando a gente vai olhar para a causa, o que vai gerar realmente essa doença? Sim. Só para complementar um pouquinho o que o Léo está falando, tem um outro livro que eu gosto, também chamado A Doença como um Caminho. Então, olha só o título, né? A Doença como um Caminho.
É um caminho para você descobrir algo sobre você, como se tivesse um grande tesouro também por detrás dessa doença que quer te levar a algum lugar, um lugar muito novo, né? Um lugar que você ainda não acessou, provavelmente. É, então, às vezes as doenças elas funcionam como um grande despertar da consciência para muitas pessoas. Né? Tem pessoas às vezes que passam por um câncer e falam depois: Nossa, para mim eu não teria trocado esse câncer por nada. Portanto, que eu sou uma nova pessoa agora. Né? Então, para algumas pessoas, ele também a doença vai estar a serviço dessa grande transformação. Acredito que em todos os casos, né? E aí, pegando o gancho com o que o Léo falou, né, de como trabalhar as doenças, né? Porque essa foi uma das perguntas que foi colocada, como trabalhar as doenças, e acredito que tem muitos alunos também que estão aí, que gostariam de relembrar isso também que a gente aprende, né? Então, quando a gente estava falando do Theta Healing, uma das técnicas é o digging, né? Que é você cavar até a crença raiz lá naquele subconsciente, né? Para acessar quando naquele subconsciente que aquela informação se armazenou e como é que isso está sendo recriado agora na vida da pessoa. Então, para dar um exemplo, por exemplo, tive uma cliente que tinha uma acne profunda, que ela tinha que ficar fazendo cirurgia por trás de cirurgia para aquela acne. E aí, quando a pessoa traz uma doença, então, existem duas formas de a gente trabalhar no Theta Healing com a doença, né? Então, uma das perguntas que a gente faz no Digging é o que estava acontecendo na sua vida quando essa doença começou, né? Então, gente, é uma pergunta tão básica, tão simples, mas as pessoas realmente não se perguntam, né? O que estava acontecendo na minha vida quando essa doença começou? Então, no caso dela, da acne, ela era adolescente, acabado de virar adolescente, e estava um ambiente confuso na casa dela, e a mãe dela teve um olhar de inveja sobre ela quando ela estava virando mais mocinha, né? Então ela gerou, naquele subconsciente gerou-se a crença de é perigoso ser bonita. E com é perigoso ser bonita, eu fui lá e desenvolvi uma doença no meu rosto, né? Então eu preciso não ser bonita para ainda receber o amor da minha mãe, né? Preciso deixar de ser bonita para receber o amor da minha mãe. Então, esse é só um caso de como a gente foi cavando e como você pode trabalhar doenças. Então, a primeira pergunta é o que estava acontecendo quando essa doença começou, né? E aí a gente vai ter a segunda pergunta, quando a gente trabalha com doenças, né? O que de melhor aconteceu desde que você teve essa doença, né? Essa é uma outra pergunta, né? Então, se você for mesmo abrir aqui o livro do Theta Healing no Doenças e Desordens, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do câncer de mama. Claro que cada doença, cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo, né? Você não pode generalizar, você vai ter que conectar com aquela energia, com aquele ser, com aquela vibração única daquele ser para entender aquela doença. Mas isso aqui é uma guiança de modo geral, né? Estou falando de maneira geral. Então aqui a gente vai dar uma abrangência geral, mas para cada caso é um caso. Então, casos de mulheres com câncer de mama são normalmente mulheres que desejam unir a família a partir da doença, né? Então, o que de melhor aconteceu desde que você teve esse câncer? A pessoa pode falar, não aconteceu nada. Se tivesse algo, o que seria? O meu marido voltou para casa, eu fiz as pazes com meu filho, minha sogra se reaproximou, então a partir da minha doença, eu estou unindo a minha família, né? Eu preciso estar doente para ser amada. Então, são diferentes crenças que você pode encontrar a partir dessas duas perguntas, né? Até que no livro a Vaiana vai contar, e acho que no DVD do Digging também ela conta, sobre um caso de câncer de mama também, uma mulher. E aí, quando a Vaiana, ela trabalhou algumas sessões com a mulher, essa questão do câncer dela, e a Vaiana, quando ela perguntou o que de melhor aconteceu desde que ela teve essa doença, ela falou, bom, meu marido, ele tem que cuidar de mim agora, né? Ele me traiu por 17 anos e finalmente ele eu vou ser cuidada por ele, né, até o fim da minha vida. E aí, era isso que ela escolhia, né? A Vaiana até perguntou se ela gostaria de mudar isso, ela disse que não, né? Então, para a gente entender um pouquinho também como que as doenças estão nos servindo, né? Essas duas perguntas são bem boas para a gente poder trabalhar no caso das doenças. Né, Léo? Uhum. São as duas principais perguntas, né? Para a gente encontrar justamente o que cria essa doença
e como ela está Uhum. nos servindo. E aí quando a gente, Uhum. e aí o que acontece quando a gente encontra isso, né? Que nem a gente encontra isso, e aí como que a gente trabalha? O que que a gente faz? Então, é, essa doença, ela está servindo de alguma forma. Algo criou essa doença, ela está servindo, ela tem um propósito de existir. E às vezes a gente não pode simplesmente mudar ela, tirar aquela doença, né? A gente pode simplesmente se curar. Pode, muitas vezes, algumas vezes não. Algumas vezes a gente tem que aprender. Então a gente tem que incorporar esse aprendizado na nossa vida. Ela está nos ensinando isso, então vamos aprender isso. Só que agora vamos aprender isso Uhum. sem precisar da doença? Porque ela é um meio, ela Uhum. é um caminho, né? Como a Anne comentou. Se ela é um Uhum. caminho, ela não é o único caminho. Existem muitos caminhos, infinitos caminhos, né? De aprendizado da nossa alma. Então, quando a gente Uhum. decide aprender isso, ok, a doença me ensinou, sou muito grata à doença, então ela já não precisa mais estar aqui, eu escolho aprender de outra forma e eu trago esse aprendizado para a minha vida e que eu possa aprender isso de uma forma leve, de uma forma tranquila, conectado à minha essência, conectado ao Criador, através do amor incondicional, através da união, através Uhum. do, né, da generosidade, e por aí vai. Então, quando a gente incorpora esse Uhum. aprendizado, aquele professor, a gente não precisa mais daquele professor, a gente pode escolher outro, né? A doença tinha um papel. Então, agora vamos trazer o amor para ser o nosso professor e aprender com o amor? Ótimo, então vamos colocar o amor Uhum. aqui como professor, e a gente aprende com o amor, não precisa da dificuldade, né? Muitas vezes até a Uhum. doença é criada porque a pessoa acredita que ela precisa sofrer, que ela precisa sentir dor, que ela precisa ser punida, né? Ela carrega uma culpa, um remorso de algo que ela fez, ela carrega um luto dentro dela, carrega algum desses sentimentos, né? Que a gente costuma chamar de 3 R's, né? Que tem alguns outros parecidos, próximos aí, que criam essa doença, né? Por exemplo, quando a gente trabalhou, uma vez trabalhei fibromialgia com uma pessoa, uma médica, inclusive num curso de anatomia. A gente fez trabalhamos fibromialgia e aí a gente achou uma culpa da criança. A criança tinha uma culpa muito grande de algo que aconteceu na infância dela. E era uma visão bem católica, no sentido de que assim, eu tenho que ser punida, né, para aprender, para crescer. Eu via como se fosse uma coroa de espinhos, sabe aquela coroa de Jesus, né, que algumas pessoas atribuem a Jesus, uma coroa de espinhos, né? Uhum. Então tinha Uhum. essa imagem, como se ela tivesse uma coroa de espinhos no sistema nervoso dela. Porque ela precisa sentir a dor da culpa para poder aprender. Ela precisa ser punida para aprender. E aí, quando a gente, dentro, com o Theta Healing, né, mudamos essas crenças, trabalhamos esses padrões e liberamos essas culpas desses padrões e trouxemos o aprendizado, a dor foi embora. Então, uma fibromialgia aí que a pessoa carrega 10, 20 anos, 30 anos na vida dela, todos os dias, que não vai embora, né? Depois de uma sessão, assim, numa cura instantânea que a gente chama, né? Aquela dor sumiu, né? E não Uhum. voltou mais. Então, isso Uhum. costuma ser, né? Até alguém perguntou, uma das perguntas que fizeram no Instagram foi se a cura instantânea existe, como elas são possíveis, né? Então, ela é isso. Quando eu mudo o que gera aquela doença, né? Quando eu transformo aquilo no nível mais profundo, naturalmente a tendência é que ela vá embora. Pode ser que isso passe por um processo, né? Às vezes leva tempo, às vezes é um processo, você tem que trabalhar com o corpo, trabalhar com o médico. Trabalhou aquele padrão interno, né? A gente mudou aquela realidade internamente, agora a gente precisa mudar externamente. E algumas vezes isso já muda também, né? Às vezes um câncer, um cisto, enfim, Uhum. né? Alguma coisa que a pessoa tem ali, uma Uhum. diabetes, algo assim pode simplesmente ser mudado e ir embora, né? Sim, isso me fez lembrar de um curso que eu participei, né, de Aprofundando no Digging, quando eu fiz, né, o de praticante, que é o terceiro curso do Theta Healing que você faz, né, depois do básico e do avançado, você aprende a cavar, né? E aí, nesse curso que eu estava fazendo, uma das pessoas que estavam na sala, a gente estava fazendo num salão em frente ao mar. E a pessoa, ela tinha uma surdez, né? E aí, depois dessa técnica do digging, da gente ir cavando, indo até a raiz, a pessoa começou a ouvir o som do mar, né? Então ali ela desbloqueou, então também como se fosse uma cura instantânea, né? Instantânea no sentido de instantaneamente quando você libera aquilo, porque a cura ela já existe, porque nós já somos parte da criação, ela já é, nós já somos, né, curados, nós já somos a criação, nós já somos a abundância, né? Só precisa liberar aquilo que não nos permite receber aquilo que já somos, certo? Então, quando a gente vai liberando esses bloqueios, então como ali no caso, ela voltou a ouvir, né, o som do mar. É, muito bem, então, por exemplo, assim,
uma das perguntas também, então, a gente deu essas duas perguntas, né, de como é que a gente trabalha com as doenças, né? Anne, só O que estava comentar que tem uma pergunta aqui acontecendo? da Diga. Nayara. Ela falou que quando a cura Uhum, não ocorre, a crença não foi totalmente quebrada ou é porque a pessoa não acredita na técnica? uhum, uhum. Quando a cura não acontece, porque. Uhum. A crença não foi totalmente, assim, Então, não liberou toda a crença ou a pessoa não está acreditando? O que pode ser? uhum, uhum. Bom, olha só, nesse caso que a Vaina dá, né, dessa mulher com câncer, ela trabalhou por 3 anos com essa mulher, né, nesse câncer. E tem sessões que a Havaiana trabalha uma sessão, né? Então, quando a gente é um curador, a gente sou eu, a energia da criação e a pessoa. Então, a gente é um canal nesse triângulo que se forma. Eu sou um observador entre o criador e a pessoa. E o processo de cura vai ser no tempo que o criador traz, junto com essa pessoa, do desejo dessa pessoa, certo? E eu já trabalhei com pessoas que elas precisaram de 2 sessões para liberar um tema específico, um ponto específico. Então, a cura curar-se é também você desobstruindo, né? Tem situações que você vai precisar desobstruir um pouco mais, né? Tem situações que se desobstrui, né, na primeira sessão, né? Tem situações que vão ser anos e a pessoa vai estar aprendendo com aquilo, que nem essa mulher que ela é na conta do câncer de mama, em que ela tinha um ressentimento pelo marido trair ela por 17 anos, e ela foi uma escolha dela permanecer com aquele câncer para ele continuar cuidando dela, né? A que custo, né, que as coisas acontecem também, mas é uma questão de escolha e livre-arbítrio. Então, a gente tem que olhar, quando a gente é o curador, a gente entrega a cura conforme o criador também, conforme o tempo da pessoa, né? E não existe exatamente uma receita, não existe uma garantia, a gente quer muito garantias, né? Não existe. Isso não existe em maneira nenhuma, de lugar nenhum garantias, né? Então, a gente tem que ir caminhando passo a passo e vendo como é que vai se desenrolando, né? Tem um profissional nosso, eu e a Anne, a gente se conheceu no curso de anatomia, né, Anne? Tem um profissional Sim. nosso, que é o Ron Warren, ele falou uma coisa que eu acho muito bonita, né? Ele falou pra gente assim, acredita nos processos. As coisas podem acontecer instantaneamente e às vezes as coisas precisam de um processo e tá tudo bem, né? A gente tem a pressa às vezes aqui, né, do tudo muito rápido, né? Tô aqui fazendo uma live com a Anne, tá em Curitiba, tá em Floripa, né, Anne? Tô em Brasília e você tá Uhum. aí em qualquer lugar do mundo vendo e isso está acontecendo, né? E às vezes a gente quer as coisas rápidas. Mas às vezes existem processos. Inclusive, por exemplo, quando eu testemunho uma cura, às vezes eu vejo a pessoa recebendo uma massagem. E eu falo para a pessoa, olha, talvez seja legal você fazer uma massagem. Eu vejo você recebendo uma massagem nesse tipo, assim, uma massagem às vezes assim, assado, tal. Por que você não procura um massagista? Lógico, a gente sempre vai trabalhar, por exemplo, principalmente questões psicológicas, né? A gente vai sempre trabalhar em parceria com um psicólogo, um profissional que possa estar acompanhando a pessoa de uma forma mais ampla, né? Como um médico, por exemplo, a gente não vai simplesmente falar para a pessoa, saia do seu médico, não tome o seu remédio e venha aqui trabalhar comigo. Não, a gente trabalha em conjunto. Principalmente porque tem questões que são muito delicadas e que, primeiro, a gente não tem um compromisso de resolver e, segundo, a gente, tendo esse apoio desse especialista, esse processo ele ganha vida, né? Porque a pessoa vai recebendo realmente algumas coisas que são processos, né? Precisa passar por uma massagem, precisa passar por uma mudança de dieta, precisa passar por uma mudança de Uhum. atitude no seu dia a dia, né? Às vezes não adianta você achar Uhum. que o Uhum. terapeuta vai resolver a sua vida e você vai sair curado da sessão. Não. Depende muito da pessoa fazer isso. Não é só acreditar. É também acreditar, mas também acreditar em si mesmo, né? Não só acreditar que o outro vai resolver para você, mas acreditar que você consegue se empoderar desse processo de mudança e consegue fazer essa mudança. E você faz o que é necessário para Sim. isso acontecer. Às vezes você tem que mudar de casa, porque a sua casa está fazendo você ficar doente. Às vezes você tem que mudar de Uhum. família, às vezes é só mudar a sua crença, né? Então Sim, esse processo, muitas exatamente. vezes, ele vem porque ele preenche algo mais profundo, né? Mais complexo. E esse processo, ele é E a Havaiana importante, ele é mesmo. bom. Pode Uhum. falar, né? E a Havaiana mesmo fala assim, né? Ai, mas a gente aprende a fazer manifestações antes da Healing. Eu manifestei perder peso e na semana seguinte eu estava matriculada na academia. Como assim? Né? Mas é isso também se manifestou com a fonte de perder peso. Tem gente que vai perder, de repente, num processo natural ali, mas tem gente que vai se matricular numa academia. Né? E as coisas são assim, Tem gente que porque às vai vezes. passar mal, vai ter diarreia e etc, e vai perder peso, né? Cada um vai criar a sua Sim, realidade.
Cada um vai criar. Então, às vezes às vezes eu percebo isso. Eu trabalho uma crença. Eu já tive, por exemplo, uma bursite no quadril, né? Uma inflamação. Eu não fui trabalhar essa doença, essa questão, mas eu fui fazer um trabalho de crenças por uma questão financeira numa época. E depois da sessão, a minha dor diminuiu 90% na semana mesmo já tinha passado. Então, ela influenciou uma questão de chakra básico, de estrutura, né, de sobrevivência, influenciou numa dor que eu estava ali, né? E eu não trabalhei diretamente aquilo e aquilo se curou. Tem outras pessoas que eu percebo que a gente vai fazer um trabalho de crença e daí, de repente, no dia seguinte apareceu um suplemento tal que... Ou então, por exemplo, eu fiz downloads, né? Conectei com uma amiga que eu senti que ela estava com questões na pele, assim, eu conectei intuitivamente, falei, meu, isso é vírus, abri isso aqui, fui fazer downloads dos vírus, relacionados a vírus, né? Com questão de merecimento. Né? Eu sou merecedor de diferentes merecimentos ali, né? E aí, no dia seguinte, a pessoa descobriu que é dengue, né? Então, e aí pode se tratar, de repente, com uma alopatia. Então, para um caso que ela ela tinha ido no médico e não tinham detectado o que era, certo? Então, é muito interessante que quando a gente faz um trabalho energético, a cura, ela abre uma porta de cura para você, que pode daí ser uma massagem, que vai ser, de repente, um medicamento, ou, de repente, um tratamento mesmo, né? Porque todos os planos curam. Para a energia da criação, não tem que ser, é o Theta Healing agora que vai curar tudo, né? Não, o Criador, ele quer usar todas as ferramentas que você tem, tudo que você pode oferecer, né? E são milhares e milhares de caminhos de cura. E aí a gente tem que trabalhar a confiança e a entrega, né? Confiar em você, na vida, no Criador, e entregar realmente, porque às vezes vem dessa forma, alguém chega para você e fala assim, vamos combinar um jantar hoje? Às vezes a pessoa tem a mensagem que você precisa, né? Então o Criador, ele traz de muitas formas. Então quando a gente fica esperando aquela forma, tipo, vou sair da sessão curado, eu deixo de perceber que a cura às vezes está na porta do lugar da sessão, que às vezes é uma revista que eu peguei e li, né, que trouxe uma informação que eu precisava. O Criador, ele é inteligente, ele traz isso de muitas formas, né, Anne? Isso. Só deixa eu responder uma pergunta aqui, que foi, quando a gente não conseguir descobrir o que causou a doença, podemos entregar o nosso ser e querer ser curado? Foi um pouco do que a Anne falou, né? Da questão de quando se você sabe que você é pura luz e que tem algo obstruindo. Quando você se entrega a essa força maior, né, a conexão com a fonte, eu acredito que ele dá as possibilidades e as oportunidades para você receber essa cura, como a Anne comentou agora, né? Então pode ser realmente que essa entrega mais profunda a algo maior vai trazer pessoas, vai trazer situações na sua vida que às vezes vai mexer isso sem com que você esteja consciente ou percebendo, né? Sim, e você pode simplesmente fazer a pergunta, como é que eu posso me curar dessa questão? Criador, me mostre os caminhos. Que é a nossa oração também. Né? Você se conectar e pedir para... eu não acredito em Criador. Pede para o universo, para energia maior que movimenta. Pede para o amor incondicional, né? Pede de alguma forma, como é que eu posso me curar dessa forma, com leveza, né? Como é que eu posso ter clareza sobre essa doença que eu estou passando? Certo? Só uma pergunta aqui, Nayara, você já é Theta Healer? Você já fez os cursos de Theta? Só para me saber aqui. Porque a Nayara perguntou, que a gente comentou em testemunhar. Como é esse processo de testemunhar? Você vê um gatilho para cura ou você já imagina a pessoa sendo curada? Então, Nayara... fala aí, Anne, então. Então, não sei se ela é Theta Healer ou não, né? Mas no curso de Theta Healing a gente vai aprender a conectar, fazer essa meditação, conectar com a energia da fonte criadora. Léo, tem um WhatsApp, será que é o seu ou será que é meu aqui? É o meu, vou tirar o som. É porque eu tô apoiando meu celular no computador, aí ele tá recebendo mensagem, que eu vou deixar no mudo. Tá bom. Então, quando eu vou conectar com a fonte, né? Meu cérebro entra em Theta, eu conecto com a energia da fonte criadora. O ato de testemunhar vai ser depois de um comando. Eu faço o comando e aí eu percebo a energia da criação como energia inteligente me mostrando alguma coisa a partir de algum dos meus sentidos, né? Me mostrando alguma informação ou atuando naquela pessoa, né? Realizando aquela cura. Então, por exemplo, assim, Ela fez eu o um dia básico. eu trabalhei com um gato e ele estava doente, eu não sabia o que ele estava doente. Eu pedi para a fonte criadora, é comandado uma cura instantânea nesse gato. E aí, quando eu fui testemunhar, fui perceber a energia da criação atuando naquele gato. E aí, quando eu percebi, aquela energia estava indo diretamente no pescoço do gatinho, né?
E eu estava online, tá, gente? Teta Healing funciona tanto online, né, quanto presencial. Então, aí percebi a energia da criação atuando aqui. Depois eu fui saber que ele tinha nódulos aqui no pescoço, né? Então, você testemunhar a partir dos seus sentidos psíquicos, que vão também se abrindo conforme mais você vai praticando, né? Você perceber essa energia da criação atuando. Às vezes você acha que tem que ser... Tem sei lá, um problema no útero, mas o criador, de repente, ele vai fazer um comando ali no cérebro, né? Vai atuar no cérebro. Então, a energia da fonte criadora, ela é maior, né? Ela é mais inteligente, assim, do que a nossa percepção da doença. Ah, a doença é no útero, tem que atuar no útero. Então, sai, solta desse controle e se abre para o que pode ser mostrado para você. Exatamente. E aí... Então, uma das perguntas, Léo, só para complementar aqui, o que de pior pode acontecer se você se tornar totalmente saudável, gente? Isso, lembra que eu falei, a gente estava falando assim, né? Então, o que estava acontecendo quando essa doença começou? O que estava acontecendo na sua vida, né? Aí, outra pergunta seria, o que de melhor aconteceu quando você teve essa doença? Ah, o meu marido fez as pazes comigo, ele tem que cuidar de mim agora, né? Preciso estar doente para ser cuidado, para ser vista. Às vezes, esse sistema de crença é um sistema de crença que vem já das suas ancestrais, é um hábito de crença, né? Subconsciente das suas ancestrais de precisar estar doente para ser cuidada, né? Então, o que de melhor aconteceu. Agora, você pode perguntar também, em vez de o melhor, você pergunta o que de pior pode acontecer se você estiver totalmente saudável. Com total saúde, o que de pior pode acontecer? Gente, é impressionante as respostas que a gente recebe. E quando eu vou dar essa resposta, eu não vou ficar assim, ó, racionalmente, de olho aberto, pensando, elaborando. Não. O seu subconsciente, que é da onde a gente quer acessar o bloqueio, ele funciona quando você fecha os olhos, né? A visão ativa, a visão focada, quando eu estou de olhos abertos, com uma visão focada em alguma coisa, que aqui é um casal quartzo-rosa, se eu estou com a visão focada, o meu cérebro está produzindo que onda? Vai estar produzindo onda beta. Então, eu preciso fechar os olhos e me conectar internamente para conectar com o subconsciente, né? E o subconsciente, ele vem também a partir das suas ondas teta. Então, quando eu faço essa pergunta, né? O que de pior pode acontecer se você tornar totalmente saudável? E quando você pede para a pessoa uma resposta, então não, a pessoa não vai te dar a resposta de olho aberto, racionalmente pensando, não, ela vai fechar os olhos e vai trazer a primeira resposta que vier. Então é impressionante o número de respostas que a gente tem, é impressionante como as doenças também se criam, né? Por exemplo, o que de pior pode acontecer se eu me tornar totalmente saudável? Eu vou ter que voltar a trabalhar. Então você percebe que a pessoa iniciou aquela doença por conta de uma questão do trabalho dela, de um ressentimento em que ela brigou com todo mundo, em que aconteceu uma coisa muito ruim, ela se sentiu traída, se sentiu... E aí, a partir daquela situação, a única maneira que aquele subconsciente conseguiu elaborar para sair daquela situação foi criar aquela doença. Então, o seu subconsciente está fazendo mais para te proteger daquela situação, do que para receber amor, certo? Ele vai te tirar daquele lugar ao criar uma doença. Então, você vai precisar trabalhar daí, quando eu pergunto isso, o que de pior pode acontecer se você se tornar totalmente saudável? Ah, eu vou ter que voltar a trabalhar. E o que de pior pode acontecer se você tiver que voltar a trabalhar? Esse é o digging que a gente está fazendo, cavando até as raízes. Ah, eu vou ter que entrar em contato com tais pessoas de novo. E aí, o que vai acontecer, né? Então, você vai trabalhar toda aquela questão de ressentimento que estava ali criando aquela doença. E outras coisas também, né? Por exemplo, o que de pior pode acontecer se você se tornar totalmente saudável? Ah, minha família vai vir pedir dinheiro emprestado para mim. Tem respostas assim também, né? Então, a gente encontra diferentes tipos de respostas e motivações, né? Que estão por detrás também daquela doença, né, Léo? Com certeza. Aí, eu queria responder uma pergunta que mandaram lá no Instagram, aqui no Instagram do Sagrado Curar, né? Eu vou falar do Instagram do Sagrado Curar. Gente, a gente está começando a movimentar o Instagram do Sagrado Curar. Então, sigam o Instagram do Sagrado Curar para vocês receberem informações sobre as próximas lives. A gente vai colocar um calendário de lives daqui a pouco. E aí a gente vai começar a transmitir direto por ele também. A gente aproveitou a Anne, né, pra gente fazer esse junto aqui. E aos poucos a gente vai migrando para lá, né? Então, a gente está terminando nossa arte, né, nossa identidade visual. A gente está preparando material para vocês. Então, daqui a pouco o canal ele vai ganhando essa vida. E vocês são essa vida, porque é feito para vocês, né? Beleza.
E aí, então, trazer um ponto, Anne, que foi uma pergunta que fizeram lá no Instagram do Sagrado Curar, que era trabalho com doenças autoimunes. Uhum. Né? Aí a gente traz algumas perspectivas que a gente fala que é do mundinho da Havaiana. Na verdade, ela fala isso, né? A visão segundo o mundo da Havaiana, né? Então ela acredita que as doenças autoimunes são criadas dentro da mitocôndria, no DNA da mitocôndria. Então ela fala que são informações transformadas ali, e isso vão gerar as doenças autoimunes, né? O que são as doenças autoimunes? Costumam ser doenças onde o próprio sistema imunológico vai se atacar e a gente não vai conseguir curar essa doença, doenças que a gente chama de incuráveis, né? Por quê? Porque a gente não sabe como curar elas, porque o próprio sistema imunológico, ele se destrói, ele não tem capacidade de lidar com aquela dificuldade que aparece. Tem doenças que a pessoa vive a vida toda, tem doenças que a pessoa pode morrer muito brevemente, né? Ou o corpo começa a Uhum. se desligar, por exemplo. Então são esses autoataques, né? Eu já trabalhei com Uhum. algumas doenças autoimunes, e a gente fala que, né, a gente é pesquisador, né? Eu tenho uma mente de cientista, então eu tô ali, eu adoro, porque eu recebo muita informação, né? Eu tenho muita compaixão pela pessoa, né? Respeito muito ela, sinto muito a dor dela, a tristeza dela, o sofrimento dela, mas enquanto terapeuta, enquanto teta healer, enquanto pesquisador, é interessante estar ali sentindo aquela consciência, né? E lidando com aquela consciência daquela doença. E a doença autoimune realmente é uma autorresposta, né? É algo que a pessoa tem dentro de si que ela não consegue lidar, então ela se destrói para poder lidar com isso, né? Então, de alguma forma, ela se autoataca, ela precisa daquilo para viver e ela precisa apagar as defesas dela, ela precisa apagar as proteções dela para manter aquilo, né? Então, o corpo, ele vai encontrando essas formas, né? O corpo, ele vai honrar essas crenças, o corpo, ele vai honrar os sentimentos que a pessoa tem ali e vai agir com relação a eles. E por que a gente fala isso? Como a Anne citou, por exemplo, o caso ali dos vírus, né? Ou, enfim, do câncer. Segundo a Havaiana, o mundinho da Havaiana, depois de muitas sessões trabalhando mesmas doenças, ela começou a perceber algum padrão, que não necessariamente é igual para todos, mas que passa meio que por aquele tema. Então, por exemplo, como a gente vai falar de doenças do coração, do sistema circulatório, a gente vai falar muito do amor, a capacidade de receber ou de dar amor, né? Então, doenças do sistema circulatório, pressão alta, pressão baixa, susto no coração, trombose, todas essas coisas que estão relacionadas com o sistema circulatório, está muito nesse tema. Então, quando a gente entra numa sessão ali, a gente vai ver a raiz, a gente meio que vai passar por esse tema, a gente vai entrar meio nesse universo da falta de dar ou receber amor, ou alguma questão relacionada a isso, por exemplo. Por quê? Porque o nosso sistema do corpo, que aí entra o curso de anatomia intuitiva que a Anne comentou, o sistema do corpo ele tem a sua inteligência, a sua forma de funcionamento. Então, como o sangue está relacionado em dar e receber nutrientes, em levar o oxigênio e buscar o gás carbônico, ele é responsável por essas trocas, por essa circulação. Isso é amor. Amor é movimento, né? Por isso que a gente fala amor em movimento, né? Porque o amor é movimento. Então, quando a gente está movimentando e o corpo encontra dificuldades em dar ou receber, né, que é o movimento da vida, isso começa a somatizar ali naquela vibração, que tem a vibração relacionada com dar e receber amor, que é a vibração do sangue, por exemplo, né? Um outro exemplo, por exemplo, a Anne falou da pele, né? A pele está com relação aos limites. O rosto é o que eu mostro para o mundo. Então, a adolescente que tem as espinhas, por quê? Ele terminou uns segundinhos antes aqui a live, mas aqui a gente já tá entrando de novo. Vamos lá que tá bem legal, né, a nossa conversa? Tá demais, né? Voltei. Ele terminou uns segundinhos antes. Foi. Eu nunca fiz, nunca abri pelo meu, vou abrir pelo meu um dia desses. Então, vamos voltando, pessoal que está chegando, né? Uhum, Então, para quem está uhum. chegando agora, talvez, né? Então, a gente está falando sobre as doenças, como elas são criadas, como trabalhar com elas. E mais especificamente está falando sobre a questão de como que a gente pode perceber a vibração, né, da doença, das emoções, como isso está relacionado.
A gente comentou do sangue agora, né? Como que a vibração do sangue, do sistema circulatório está relacionada com dar e receber amor, e como essas dificuldades em dar e receber amor podem gerar doenças no nível sanguíneo. Até trabalhei com um amigo esses dias, comecei a fazer ele teve a família dele tem problema no coração, ele também teve pressão baixa, fez cirurgia no coração, e ele até falou muito que a mãe dele sufoca, né? A mãe dele sufoca para poder receber amor. Ela sufoca para poder receber, né? Então ela tem que estar apertando para poder receber, e ele sofre as consequências disso da sua forma, né? Ele está falando sobre as espinhas, né? Sobre o rosto, que o rosto ele Sim. é a nossa expressão para o mundo, a gente se mostrando para o mundo. E adolescente, né? Quando somos adolescentes, a gente passa por esse quem sou eu, né? Quem sou eu perante o mundo? A gente quer se relacionar, né? A gente quer namorar, a gente quer ser famoso, né? Quer aparecer, ou quer se esconder. A gente tem essas relações, né, com a social, né, da minha imagem, de como a minha imagem influencia as pessoas e como eu sou influenciado também, né, a partir de como a minha imagem é. E as espinhas são esses processos emocionais, né, são essas dificuldades de lidar com isso, que são os limites, que são as fronteiras, que está relacionado com a pele. Então a minha pele é a minha fronteira do dentro para fora do meu corpo, né? Ela é o maior órgão do corpo humano. Então a pele, ela me fala sobre eu e a minha relação, o meu limite com o outro, com o mundo, né? Então quando eu tenho uma dificuldade na pele, eu tenho essa dificuldade de estabelecer os limites, das fronteiras, do que sou eu e do que sou o outro, né? Às vezes eu pego muitas coisas dos outros para mim, ou tenho o meu espaço o tempo todo invadido, por exemplo. Ou eu quero me apresentar de uma forma diferente, né? Como, por exemplo, isso está muito também no processo de engordar da gordura, né? Que é como você se apresenta para o mundo, né? Você às vezes acha que ser bonita é errado, né? Ou é perigoso ser bonito. Então você não se cuida, você engorda, você fica numa imagem que não seria socialmente aceitável, né? Para quê? Para que você não corra o risco de ser bonita e sofrer as consequências de ser bonita, que pode ser um trauma e etc. Então isso tudo é muito como eu me mostro para o outro, né? No curso Ritmo para um Peso Perfeito, que a gente trabalha questões do peso e do corpo também, a gente vai ver que a questão do sobrepeso ela pode estar relacionada a diferentes tipos de crenças e esferas, né? Assim como o Léo falou, por exemplo, de alguém que sofreu, por exemplo, um abuso sexual, né, vai gerar uma crença subconsciente, esse trauma gera uma crença subconsciente de que é perigoso ser bonita, me expor, certo? Então, muitas vezes, você pode colocar peso no seu corpo por conta disso. E daí, diferentes outros pontos, né, esferas que vão estar relacionadas a essa questão do sobrepeso também. Aproveitando que o Léo está falando aí dos sistemas do corpo também, vamos falar um pouco sobre isso, Léo, também, ou sobre também algumas doenças. Então a gente vai ver, e depois você pode consultar também no livro das doenças e desordens, que cada sistema do corpo está relacionado a alguma função, né, e está relacionado a algum sistema de crença subconsciente, né. Por exemplo, a gente pode falar do seu sistema respiratório, dos seus pulmões. Os pulmões, é muito interessante, porque, por exemplo, eu fui fazer um curso de Theta Healing no exterior, eu estava na Europa, né? E uma semana antes desse curso de Theta Healing, que tinha sido na Grécia, eu estava na Espanha, numa região que é relacionada a alguns ancestrais meus. E aí, o Léo já está até acessando a informação aí. Tô tossindo aqui. Intuitivamente com essa tosse aí, porque quando eu pisei na Espanha, e eu não sabia que aquela terra que eu estava pisando era parte da terra dos meus ancestrais, ali no sul da Espanha, depois eu fui saber, me desencadeou um processo muito forte pulmonar, né? Relacionado a tristezas e questões do pulmão. E aí, uma semana depois, eu trabalhei essas questões no curso de Theta Healing. Foi impressionante que eu recebi uma cura em meus pulmões, e os pulmões, a natureza deles é de se encher de alegria e quase que rindo, assim, né? E abrindo, expandindo. E foi a primeira vez que eu senti uma risada, meus pulmões rindo de verdade depois daquela sessão, depois da gente liberar tanto peso que tinha neles, né? Então, os pulmões, em geral, as doenças do sistema respiratório estão muito ligados à tristeza, ou pode estar ligado ao medo, que também o medo também é uma energia que gera tristeza, né? Ressentimento, luto, essas tristezas que a Exatamente. gente guarda, porque o coração, o pulmão, como a Anne comentou, ele tem uma energia alegre, é o sistema mais alegre do corpo, tipo, respirar, sabe? É o sopro da vida, né? Então, quando tem muita tristeza guardada ali, ele começa a somatizar em muitas dessas questões que a Anne comentou, por exemplo. Então, por exemplo, se você for entender, né?
que para quem é Theta Healing, Theta Healer, pega o seu caderninho e dá uma anotada também nas coisas que a gente vai falar, né? Porque é muito interessante também você ter um pouco essa noção para você saber como você pode trabalhar com as pessoas também. Então, por exemplo, você ter a noção também de que bactérias em geral representam um sistema, uma vibração que está relacionada à culpa, né? Os fungos em geral é uma vibração relacionada a ressentimento. Então, vírus, uma vibração normalmente relacionada a merecimento, certo? Então, você ter essa ideia pode te ajudar bastante, né? De repente, alguém que está lá com uma tuberculose, né? Que é uma bactéria. Então, pode ter algum processo de culpa ali no pulmão que representa tristeza. Então, um processo de culpa que desencadeia uma tristeza, né? Eu já vi relatos de Theta Healers falando que uma pessoa estava com questão no pulmão e intuitivamente entrou lá e acessou questão de ressentimento, fez um trabalho de ressentimento, horas depois a pessoa estava expelindo fungos, certo? Então, imagina que forte que é isso também, né? E isso realmente acontece. Depois a gente pode ver também sobre parasitas, né? Então, as pessoas que têm muitos parasitas são pessoas que não conseguem estabelecer limites, né? Se permitem ser sugadas por outras pessoas, né? Então é legal a gente fazendo essas correlações com as doenças, com os processos que a gente vive. Eu mesma atendi também pessoas com questões de infecção urinária, né? Então, é muito legal, assim, eu mesma também já me trabalhei em questão de infecção urinária com esse livro aqui, quando eu tive, pela última vez, já acho que faz mais de um ano, ele coloca assim, com quem você está irritado, né? E aí, na hora que eu estava com essa questão, eu fui anotando, escrevendo, você pode ir escrevendo e trazendo à tona aquilo, com quem que eu estou irritado de verdade, né? E, normalmente você começa a acessar o seu subconsciente, algumas informações que estavam lá. Então, em mim, aquilo foi-se embora, assim, aquela infecção urinária naquele mesmo dia, e eu também já trabalhei com pessoas com infecção urinária. E é uma coisa que às vezes é muito repetitiva, né? E é uma coisa de muita dor também, né? Mas enquanto a pessoa não trabalha aquela raiva com alguém, que ela se sente irritada, ou aquele ressentimento, aquela infecção urinária continua a voltar, né? Então, mesma coisa para outras doenças, né? O Léo estava falando das doenças autoimunes por aquele ponto de vista, né? Depois, para cada doença autoimune também você pode acessar um diferente sistema de crenças, né? Então, uma tireoidite de Hashimoto ali que está causando hipotireoidismo, questões relacionadas à fala, à expressão. Então, às vezes, você prestar atenção em qual é o chakra relacionado àquela doença, que está relacionado com aquela glândula, o que isso representa, né? Então, não consigo falar, não consigo me colocar, né? A gente teve também algumas perguntas lá no meu Instagram sobre dor de garganta, daí eu anotei algumas coisinhas aqui para vocês, né? Não saber se colocar de maneira correta, não saber verbalizar como você se sente, certo? Pode ser uma das origens dessa dor de garganta, né? Sinusite também perguntaram, então pode estar associado a estar irritado com uma pessoa muito próxima, né? Então, tudo isso de maneira geral. Claro, cada ser humano é uma pessoa singular e única, né? Um trabalho único que você vai fazer. Mas esses são pontos de vista a partir desse trabalho de quase 50 mil atendimentos que a Havaiana fez. E foi coletando esses sistemas de crenças, né? Então, aí é muito legal, porque no livro mesmo ele vai trazer downloads, que no Theta Healing são reprogramações energéticas. Que a gente até pode fazer uns downloads antes da gente terminar aqui, né, Léo? Uns downloads ainda hoje. Então, downloads são reprogramações energéticas, são informações que às vezes a pessoa nunca acessou na vida dela, né? Na verdade, nós já somos, né? Já somos luz, mas a gente esquece e se desconecta disso. Então, é uma reconexão com essa informação original, essa matriz informacional, que é a fonte criadora. Você vai receber essas reprogramações energéticas. Então, por exemplo, assim, alguém que nasceu numa família com muita violência tem uma definição de que amor é violento. Então, eu preciso ir até a fonte criadora e falar, criador, traga para essa pessoa a definição mais elevada de amor, né? Que não é violento, né? A definição mais elevada da fonte é a definição mais elevada do amor. Então, a gente reprograma essa pessoa com essas informações. Então, nesse livro também ele vai falar sobre esses downloads que você pode fazer para cada doença, para cada sistema de crenças. Então, por exemplo, assim,
Ô, Anny, só comentar que A foi a definição de download mais bonita que eu já ouvi. Obrigada, querido. Então, quando a gente estava falando agora de sinusite, estar associado a estar irritado com uma pessoa muito próxima. Então, um exemplo de download que ela coloca lá é: eu sei como viver sem permitir que os outros se aproveitem de mim. E eu sei a sensação de dizer não em situações antes que o drama comece. Tá? Então, imagina que a gente vai fazer esse download, vai fazer uma reprogramação energética. Aquela nova consciência vai adentrar as células da pessoa, gerar novos receptores e a pessoa vai poder escolher novos caminhos, né? Então, em vez dela lidar com aquela questão da mesma maneira que ela estava acostumada a fazer, se ressentindo, né? Ela vai poder ter uma nova forma de lidar, né? Então, é um aprendizado energético que a gente tem. Então, eu posso dizer não antes que o drama comece, eu consigo estabelecer os meus limites, né? Então, a gente vai ter diferentes downloads para esses diferentes, para as diferentes doenças. Anny, só lembrar uma coisa também, que Uhum. isso não é uma fórmula para todas as pessoas, tá? Uhum. Isso é uma recomendação, através de um trabalho da Havaiana, de muitas sessões e temas comuns, né? Não necessariamente é isso específico. Cada Uhum. doença, cada pessoa é uma coisa muito única, e quando a gente vai acessar ali, é somente acessando ali, trabalhando com a pessoa, que a gente vai descobrir Uhum. realmente o que é, tá? Só para a gente Uhum. não dizer que Uhum. a doença é uma fórmula. Isso são recomendações, normalmente é por ali, né? A gente acessa Aham. coisas próximas a isso e etc. Só para a gente trazer essa clareza. Até porque o processo de cura ele não é um processo racional, né? Mental. Ah, tá aqui, sinusite, vamos lá. Então, não é assim que funciona o processo de cura. Ele é um processo em que o terapeuta vai estar em onda teta. Então, eu vou estar conectado com a energia, eu vou estar conectado com a intuição, que vai me abrir para a energia da criação, energia amorosa. Então, eu vou estar mais com essa consciência trabalhando, para guiança, para os meus próprios guias e para os guias da pessoa também conduzindo aquela cura. Então, é um processo que não é assim racional, de você tem essa doença, é assim que trabalha, não. Né? Cada pessoa tem a sua peculiaridade, é uma vibração, né? Cada pessoa tem a sua vibração única, né? Então, a gente vai trabalhar com aquela vibração única e é muito curioso porque você não precisa necessariamente desse livro para trabalhar com doenças quando você trabalha com Theta Healing. Você precisa se conectar com a fonte, estando em onda teta, e aí você faz um trabalho de cura maravilhoso. Às vezes a pessoa tem alguma questão no coração, um ponto específico, você não sabia nada da doença. Como assim você ainda consegue ser um canal de cura para a fonte criadora? Né? Porque, primeiro, não é você, é a fonte, né? E segundo, que você não precisa saber disso, porque é tudo intuitivo, né? Tudo, a cura ela vai sendo entregue também, né? Então é muito legal que muitos curadores apenas dessa conexão eles já conseguem acessar, Uhum. mas é claro, quando você tem um pouco mais de conhecimento, a fonte pode também usar os seus conhecimentos a favor da fonte. Anny, vou trazer algumas perguntas aqui, que foi a visão Tá. sobre autismo, comentar Uhum. sobre ansiedade e depressão, que eu acho que é o que a gente mais trabalha, né? Ansiedade e depressão. E uma pessoa falando Uhum. sobre, a Dani falando sobre manchas no corpo, manchas de batida. Eu vou falar sobre das manchas, que é um tema que a gente já comentou, que é sistema circulatório, né? Mancha, na verdade, Uhum. são vasos que se estouram e formam uma coagulação ali, né? Então, enquanto o corpo está trabalhando com aquilo, aquela mancha roxa, na verdade, é um sangue estagnado ali debaixo da pele. Então, provavelmente são os capilares sanguíneos que são frágeis, então algo que encosta já cria isso. Então, isso pode ser tanto falta de tecido muscular, porque isso fica muito evidente, falta de gordura no corpo, né? Que vai dar essa proteção na pele e essas camadas e vai diminuir justamente, vai aumentar, né, o que protege ali o sangue, né, aquela camada que fica ali em volta, mantendo a veia e a artéria, e também as camadas entre uma pele e outra. Por isso que a gente fala que são pessoas que têm mais gordura no corpo, guardadas, resistem mais ao calor. Por quê? Porque elas protegem, né, a troca de calor com o meio externo. Então eu diria que estaria alguma coisa relacionada nesse sentido do corpo, né? Tanto os capilares um pouco frágeis, quanto falta de gordura e massa muscular. Que aí, se a gente fosse olhar na visão de Theta Healing, seria questão de proteção, questão da sua imagem com relação ao mundo,
e muito mais sobre ser forte, né? Sobre a sua força, a forma como que você se move no mundo, como que você coloca no mundo, né? Como que você recebe o que as pessoas veem sobre você e como você lida com isso, né? Como que tá essa sua carne no sentido realmente do, sabe quando algo é seu, assim, é você se abraça, se aperta, né? Essa sensação assim, eu sou eu, né? Estou aqui, né? Estou nesse corpo, essa força de ser quem você é. Então, isso está muito relacionado com o músculo, com a pele, com o sangue, né? De forma geral, assim, no sentido do que eu viria mais ou menos assim, viu, Dani? Só para você saber aqui. Uhum, Sobre ansiedade e depressão, acho que é um tema longo, a gente pode falar um uhum, pouquinho, que é alguém perguntou sobre glândulas, então a gente pode falar sobre glândulas também quando for falar sobre isso. E sobre uhum. autismo, quer falar um pouquinho sobre autismo, Anne? Quem perguntou foi a Lídia. Sim. Aham. Sobre o autismo, é bem interessante no Doenças e Desordens que a Havaiana ela conta de vários casos de Theta Healers, né? Pessoas que fizeram um curso, então você faz o curso do DNA básico, que é o primeiro curso, você já pode trabalhar com a técnica do Theta Healing, né? E que caso de, por exemplo, de tios que atenderam sobrinhos com autismo, crianças com autismo, e que foram até a energia da fonte criadora e fizeram um comando, porque no autismo muitas vezes é como se, no momento do nascimento também, é como se pode ter havido alguma lesão no sentido de o corpo energético tá meio que descolado, assim, do corpo físico, né? Tem um distanciamento desses dois corpos. Então, você faz um comando para esse corpo também se realinhar e você, da pessoa se reconectar, né, com isso. Então, esse é um dos processos que ela descreve no livro, nesse livro aqui do Doenças e Desordens sobre autismo, e que ela relata que muitos praticantes já conseguiram trazer a cura para o autismo para seus filhos autistas, tá? Com esse procedimento. Mas também, por exemplo, eu tenho uma Só aluna. lembrando uma coisa, Anne, quando a gente fala cura, não é que é uma doença, é só uma transformação. Muitas vezes a gente usa a palavra cura de Sim. forma muito ampla, muito geral, né? Pra gente tudo é Uhum. cura, né? Não sei, eu sou assim, pelo menos. Eu acho que também tem um É pouco dessa verdade, né? É um perspectiva. bom ponto. É um Não que bom isso seja ponto, um por exemplo, problema e uma aqui. doença ou algo ruim, é só que é uma transformação desse aspecto. Exatamente. Obrigada, Léo, por me lembrar disso, porque assim, ó, gente, até eu estava lendo hoje sobre síndrome de Down aqui. Quando você vai para o criador, pede para fazer, né, para o criador atuar e uma cura ser feita em alguma condição, na síndrome de Down, a Havaiana relata ali no livro que muitas vezes o eu superior daquele ser vem falar que não é permitido, que não é desejado, que a condição, a própria condição, ela é uma escolha daquela alma, né? Então, uma linha bem tênue mesmo, né? Bem delicada a gente falar do que é uma doença, do que não é, o que é uma condição, o que não é, porque tudo são mecanismos de aprendizado, tem condições que são vistas como doenças, mas na verdade são seres, né? Não sei se for pensar na síndrome de Down, seres incríveis também que vêm com uma energia maravilhosa para compartilhar no planeta, com aprendizados para a família, né? Então é bem delicado isso mesmo, né? Mas às vezes, junto com a energia da criação, é possível, se for desejo daquela alma, de alguma alteração ser feita, né? Uma transformação daquilo, né? Então, na questão do autismo, eu tenho uma aluna ela que a filha tinha autismo, ela veio fazer o curso de DNA básico e depois ela voltou no avançado, alguns meses depois. E aí, meses depois, eu conversando com ela, ela me contou: Anne, eu fui a única pessoa que trabalhei com a minha filha já com uns 20 e poucos anos. Ela era uma pessoa que não se comunicava com ninguém, que ela estava na faculdade, mas ela não fazia nada, assim. E que ela voltou a se comunicar com as pessoas, que ela começou a organizar propriamente os eventos da faculdade, então e tudo as curas que a mãe fez, né, usando o Theta Healing, aí fazendo downloads, fazendo reprogramações, né, trabalhando temas com a filha. Então isso é muito lindo porque eu vejo que é uma ferramenta que muitos pais também usam para ajudar seus filhos. É uma coisa bem legal mesmo. E aí, então, é muito importante, né? Eu tenho um primo que era autista e
segundo a Vana, muitas pessoas fazendo esse processo de trazer para o corpo, né, trazer essa consciência para o corpo, de que é seguro estar no corpo, de que pode estar no corpo e etc., você vai amenizando esses sintomas de desconexão, né, com as pessoas, desconexão social, e a criança ou a pessoa adulta ali, ele cria mais facilidade, né? Quando a gente trabalha com essas doenças genéticas, e principalmente questões a nível hormonal, questões psicológicas, né? Quanto mais breve a gente fizer essa mudança, melhor. Então, se já tem um diagnóstico de alguma doença como essa, alguma dificuldade, alguma desordem como essa, já dentro do útero, já é possível de trabalhar, né? Quem já fez os cursos sabe que a gente trabalha com o superior nesse caso. Então, mesmo dentro do útero, com algum diagnóstico desse, já é possível realizar essas transformações e logo que nasce também ir fazendo isso, né? Sempre trazendo um aprendizado, porque é uma escolha daquela alma, como a Anne comentou, né? Então, toda alma vem Uhum. da forma que vem, porque tem que vir daquela forma, é um aprendizado. Inclusive, quem decide não vir também é um aprendizado. Né? Às vezes um aborto, Exatamente. algo assim, é um aprendizado, aquela alma está trazendo um aprendizado para as pessoas, é uma escolha dela. Né? A gente trabalha muito Uhum. aborto também, né? Muitas pessoas Uhum. não que necessariamente Uhum. tiveram abortos conscientes, né? E algumas que tiveram também. Porque a gente carrega muita culpa com esse tema, né? Então, é um tema delicado, mas é importante sempre a gente tirar a culpa de tudo, né? A gente olhar para as coisas Uhum. sem a culpa, né? Não é errado ter aborto, nem é certo, mas se acontecer ou tem que acontecer, que seja sem culpa, né? Que a gente possa liberar tudo isso. Então, é uma forma da gente olhar para isso tudo. Uhum. Vou falar um pouquinho Uhum. sobre as glândulas e a gente entra sobre ansiedade e depressão, né? E aí Uhum. depois acho que a Anne vai fazer uns downloads pra gente. Então, a gente tem várias glândulas no nosso corpo, né? Então, a gente tem a glândula pineal, por exemplo, que libera melatonina, melatonina, né? Que ajuda a gente a dormir, que também libera o DMT, né? Que é um... Enfim. A gente tem a hipófise, né? A gente tem o timo, a gente tem as suprarrenais, né? As hipófises e a parahipófise, né? É isso? Esqueci o nome Uhum. das que ficam atrás. A gente tem as nossas glândulas sexuais. E normalmente as glândulas, elas são comunicadores. Elas trabalham, elas fazem a comunicação no nosso corpo. Na verdade, não as glândulas, os hormônios. Né? As glândulas secretam hormônios. E esses hormônios são os comunicadores do nosso corpo. As glândulas, elas estão desempenhando funções ali no nosso organismo para levar esses hormônios, para gerar esses hormônios e comunicar isso em diferentes aspectos. Então, elas são como se fossem centrais, né? São quartéis generais. Por exemplo, o thymus é um grande quartel-general do sistema linfático, por exemplo, né? As suprarrenais, né, que a gente produz, por exemplo, a adrenalina. Então, elas são esse centro de comando que libera adrenalina. Então, quando a gente precisa agir rapidamente, né, e ter energia para correr, para gritar, para fazer acontecer, libera adrenalina no nosso organismo, né? O estresse, por exemplo, é um excesso de adrenalina que vai sendo liberado no nosso organismo. E não tem tempo da gente se recuperar disso, né? Então, esses centros, né, que são que é o sistema endócrino, que são as glândulas, liberam esses hormônios que são comunicações. Então, eles estão comunicando o nosso corpo dentro das suas funções. Então, normalmente, aí cada glândula vai ser bem específico, né? Mas, de forma geral, se tem uma dificuldade com hormônios, tem alguma dificuldade de comunicação no corpo e provavelmente na vida, né? Mas aí cada uma vai ser bem específica. Eu não vou entrar em cada uma agora. Vou comentar sobre coluna daqui a pouco, Carla. Vamos falar só para entrar então no tema das glândulas. Depressão, ansiedade e outras derivações também que vem muito com excesso ou com falta de alguns hormônios, né? Então, conforme a gente tem excesso ou falta de hormônios, a gente vai criando desequilíbrios psicológicos que podem gerar ansiedade, por exemplo, depressão, né? Então, depressão seria a falta dos hormônios que geram sentimentos de felicidade, né? Então, quando a gente tem a falta desses hormônios, a gente sente, ou seja, a gente tem uma falta das sensações de alegria, do que dá prazer no nosso organismo, né? A gente tem uma falta disso a nível hormonal, a gente experiencia a depressão, que é como se fosse um lugar profundo, fundo, que não tem saída, uma tristeza profunda, algo que não vai para frente, sem motivação e etc, né? Eu nunca tive depressão, mas quem teve pode comentar mais. Então, com essa falta, com esse estado, o corpo ele não tem vitalidade, ele não tem vontade, ele não quer agir, né? Isso é uma dificuldade a nível hormonal. Então, uma das coisas que a gente faz é equilibrar esses hormônios
e tentar entender, então, por que que isso foi criado, né? Quais são as crenças e os sentimentos que estão por trás dessa falta desses hormônios. Pode ter muitas coisas aí pode ter combinações, o que gera isso. Tem que entender o que que vai gerar essa falta, essa dificuldade hormonal no organismo. Às vezes de absorver, às vezes tem o hormônio, mas não absorve, por exemplo, né? Então pode ter alguma falha aí nesse sentido de comunicação do corpo que vai gerar isso que pode ser gerado através de outro aspecto. Então a ansiedade vem muito das adrenais, tá? Pessoas muito ansiosas são pessoas que vivem estressadas. Significa o quê? Que tem que estar alerta o tempo todo, né? Tem que estar o tempo todo alerta, não consegue dormir, né? Ouve um barulho e acorda. Tá no trânsito, tá preocupado com todo mundo, né? Tá preocupado com todo mundo na vida. Tá cuidando da vida de todo mundo, né? Então tem que estar sempre nesse estado de sobrevivência e não pode relaxar, desfrutar e aproveitar, por exemplo. Muito bom. Quer comentar, Anne? Então, depressão e ansiedade, né? Como o Léo falou, a gente faz esse balanceamento dos hormônios, né? Faz esse comando para o criador para balancear isso. Mas são diferentes raízes que podem estar relacionadas a isso, né? Então, por exemplo, sensações intrauterinas que esse bebê teve dentro da barriga dessa mãe, né? Então, a gente fazer um exercício de enviar amor incondicional para o bebê no ventre pode ajudar bastante, né? Nessas sensações de tristeza, desconexão, separação. Às vezes, globalmente, né, a maioria das pessoas se sente desconectado também da energia da criação, do amor do Criador, né? Então, são diferentes, essa profunda sensação de desconexão da vida mesmo, né, da criação, que gera também esses estados, né, depressivos, né, a minha vida não tem sentido, né? Então, às vezes são também, claro, cargas que a gente recebe a nível genético também, então a gente precisa olhar para isso, né? Às vezes um pai depressivo. Então, são diferentes raízes que a gente tem que olhar e um conjunto de fatores daí que cria essa condição, né? A alimentação, o estilo de vida, assim como o Léo estava falando, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar em conjunto, para além do sistema de crenças, olhar para todas essas outras esferas, né? Que podem estar criando isso. Uhum. Então, só uma coisa sobre diga. colunas, que aquela comentou que coluna tem a ver muito com estrutura. Aí cada parte da coluna vai trazer uma questão diferente, mas muita estrutura emocional, material, afetiva, né, psicológica. Então pode olhar para É esse muito legal. aspecto. Sim, é muito legal olhar para isso, assim, né? Aí quando você olha para a coluna, você vai estar olhando para o sistema esquelético, né? Então você, de repente, pegar esse livro, dar uma estudadinha no sistema esquelético, o que ele quer dizer, né? Então, muitas vezes eu já trabalhei com pessoas, às vezes, que a pessoa tinha questões nos ossos, só de um lado do corpo, só do lado direito. Quando eu fui fazer um escaneamento, eu vi que eram questões com o pai. E aí, do lado direito, questões com o pai, esquerdo, questões com a mãe, né? Feminino, né? Direito masculino. E aí, essa pessoa tinha questões de falta de apoio e estrutura com o pai. Né? Então, a gente vai ver que o sistema esquelético está muito relacionado a questões de apoio, de estrutura, né? Por exemplo, alguns downloads que tem aqui de sistema esquelético, eu sei como viver sem ser um mártir, sem ter que fazer tudo sozinho, sem me sentir sobrecarregado, né? Eu posso ter apoio e confiança na minha vida, né? Então, eu sei como viver sem o medo de seguir em frente também, né? Sem carregar o peso do mundo, né? A gente vai ver que as pernas têm muito a ver com esse medo de seguir em frente. Você vai ver que cada parte do corpo, muitas vezes, está relacionado a alguma questão, né? E aí, para além, então, do sistema esquelético dos nossos ossos, né? É legal a gente olhar também, por exemplo, para alguns questões nas pernas, de repente, questões no chakra básico, questões de sobrevivência, né? O chakra básico, o primeiro chakra, a cor vermelha, a raiz ali, ele vai determinar como é que eu me relaciono com a terra, como é que eu me relaciono com o alimento, como é que eu me relaciono com a sobrevivência, com o dinheiro, questões financeiras, de estrutura, né? Estou bem estruturado ou não, né? Então, essas questões básicas de estrutura estão relacionadas com o primeiro chakra, relacionadas também com o sistema esquelético.
E aí, aqui também, o sistema reprodutor também, né? Então, então é legal você olhar, né? Cada doença, qual sistema que ela pertence, né? O que esse sistema está querendo trazer para mim, né? Então, você pode ir estudando sobre isso, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui só de sistema reprodutor, né? Que está relacionado muitas vezes com o primeiro e segundo chakra. Então, no Doenças de Olhos, ele coloca assim, a abundância flui melhor quando o primeiro e o segundo chakra estão abertos. Tem a ver com o tema da abundância também, claro, o primeiro e o segundo chakra vai ser por onde você vai se nutrir da terra, né? Receber toda a abundância da terra. Né? E o nosso sistema reprodutor está relacionado com esse segundo chakra, especialmente, né? Então, se existem programas nessa área, né? Podem estar relacionados, né, a energias, né, e informações ali. Então, raivas antigas podem estar armazenadas ali, questões de abuso sexual também, né? Então, para cada sistema, você pode fazer um tipo de trabalho, né? Então, questões relacionadas a estar no planeta Terra, de eu posso estar na Terra, é seguro estar na Terra, né? Quando eu estive em Portugal, a gente estava fazendo um trabalho de crenças lá, e aí me falava assim, mas Anne, o mundo é perigoso, isso não é uma crença. O mundo é perigoso, né? E quando a gente foi fazer um trabalho de crenças relacionado a isso, a gente descobriu que vinha de ancestrais do avô dela que passou por guerra, né? E quando você vai para uma guerra, o mundo é perigoso. Então, de repente, é uma questão que pode estar te bloqueando na tua relação com a terra, de você se sentir seguro na terra, né? De poder estar ali. Ou então, o sistema reprodutor pode estar te falando também de questões de intimidade, né? Então, é seguro receber e aceitar amor de um companheiro, tudo bem ser sensual, né? Então, diferentes questões que podem estar relacionadas, tá, gente, com cada sistema. Sistema excretor também, né? Se a gente for pensar nos rins, fígados, pulmões e pele, também que fazem parte do sistema excretor, né? Que é o sistema que vai se livrar o corpo dos resíduos, né? Então, por exemplo, a bexiga vai estar armazenando ressentimentos, raivas antigas, assim, como o rim também vai estar armazenando muita raiva, né? Ressentimento, rancor e também o medo, né? Então, esses órgãos também que fazem filtragem, que fazem limpeza, às vezes eles estão relacionados com essas energias exatamente, né? De ressentimento, de raiva. É interessante notar De medo, né? essas relações. Com medo. Então, o que você acha, Léo? Fazemos uns downloads agora? Eu tenho uns downloads aqui para fazer para vocês. Pode ser. Ou tem mais alguma pergunta? Também acho que já está terminando nossa segunda hora aqui, né? Então já. E também a live vai ficar gravada. Quem pegou no meio, né? Eu não sei, as duas ficam gravadas, Anne? Ficam. Tá. Então vão ter as duas Depois lives a gente vai jogar no gravadas. YouTube também, né? Tá. Você consegue baixar elas pra gente? Sim, sim. Ótimo. Tem vários comentários bem legais, né? Também do pessoal, que o Léo deu uma olhada ali. Eu acho que o grande trabalho que a gente tem, né, enquanto ser humano aqui na Terra, é a gente aprender a amar, né? É um dos grandes aprendizados que a gente tem. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui, a nível mais, se a gente fosse reduzir isso no nível mais simples e mais profundo, a gente diria que é aprender a amar. Aprender a amar incondicionalmente as outras pessoas, aprender a ser amado incondicionalmente. Então, isso envolve tanto no ato de receber uma cura e transformar uma doença, como a Anne falou, quando a gente volta à conexão com a fonte, traz aquela luz, né? A gente é tudo isso, a gente não é a doença, a gente é saúde, né? A gente é vida, a gente é proatividade, a gente é, né? Eu gosto muito do Masaharu Taniguchi, eu gosto de comentar ele porque eu acho ele sensacional nesse ponto. Ele fala, tem umas frases muito bonitas sobre isso, né? E eu acho que quando a gente vai se conectando com essa essência, a gente vai recebendo essa cura. E também, enquanto terapeutas, a gente vai aprendendo a olhar para o outro, né, através desse amor incondicional. Né, entendendo que a pessoa é luz e que tudo é possível para o Criador, né, que tudo pode ser transformado. E que nem a doença é ruim, nem a doença é negativa, nem nada assim. Então, é natural esse desenvolvimento. A gente não precisa ter pressa, né, enquanto terapeuta, então, enquanto quem vai receber uma cura, em estar pronto, né, para aquilo. A gente tem que fazer o que tem que ser feito para estar pronto, mas não ter pressa, não ter ansiedade, né.
saber que tá tudo bem, entender os seus limites, até onde você consegue ir, até quanto você consegue perdoar, né? Cada sessão vai lá, perdoa um pouquinho mais, né? Cada curso, cada trabalho, cada meditação, né? E aí a gente pode realmente trazer alimentar esse lugar de amor incondicional para que a gente possa aprender com o outro, né? Aprender com todas as situações e saber que tá tudo certo, que não tem nada errado, né? Que a doença não é errada, que uma dificuldade psicológica não é errada, uma dificuldade hormonal não é errada, que uma crença não é errada. É o que serve a cada um, é o que está bom para cada um, e saber aceitar isso como uma verdade, né? Que às vezes a verdade do outro está tudo bem, não precisa ser como a minha verdade. E isso é um aprendizado muito grande para mim, né? Porque eu tenho a tendência a achar que a minha verdade ela é mais verdade que a dos outros, né? Tenho a tendência a achar que sabe mais, né? O que tem mais conhecimento, ou que o que eu busco é melhor, enfim. Eu até trabalhei em sessões isso aqui nesses últimos tempos também. Então, no curso é Você e Seu Círculo Íntimo, e Você e a Terra, já fica o convite também. Para quem trabalha com teta aí, Você e o Círculo Íntimo trabalha muito essas questões. Então a gente tem essa tendência, né? Então a gente está aprendendo a amar incondicionalmente, né? A saber que a gente é parte de tudo e que está tudo bem, né? E que tudo pode ser mudado, tudo pode ser diferente, que está tudo bem como é, mas pode ser diferente, então vamos fazer acontecer, né? Que lindo, As Léo. doenças vão embora, né? Eu já vi cura instantânea acontecer simplesmente por ser luz, não mais nada, não tinha comando, não tinha nada, era só uma conexão com a luz e pronto, assim, né? A cura acontece, né? Porque justamente é reconhecer essa nossa essência, que não existe o errado, que não existe a doença, né? Que tudo é verdadeiro, né? E é o que a gente está buscando aqui, é se reconectar com essa essência, limpando as crenças, liberando as emoções, se conhecendo mais, e não para ficar muito na mente bitolado, assim, né? Para viver realmente plenamente a vida e poder aprender o que a gente tem que aprender aqui, né? Então eu gosto de relembrar isso, porque às vezes a gente fica preso na ideia ali, tem que limpar a crença, né? E esquece do real objetivo de limpar a crença, né? Que é uma frase que a Vena trouxe no curso de Anatomia Intuitiva, que foi muito lindo, que foi: quanto mais crença a gente trabalha, mais simples o nosso sistema de crença se torna. Né? Não fica mais complexo. Na verdade, a complexidade está justamente nesses bloqueios, né? A gente está buscando voltar para a simplicidade de sermos o que nós somos de verdade, né? E isso é muito simples. Mas é profundo, então exige né, uma dedicação para isso. Só para finalizar, então, com algo assim do coração que veio aqui. Que lindo, Léo. Eu gosto muito também do Pathwork, que ele fala assim, não temas o mal, né? Que toda a sua sombra, ela na verdade é um potencial de luz. É tudo luz, no fundo é tudo luz, né? A sua sombra é também luz, é um grande potencial de luz que está ali à sua espera, né? Então, quando eu adentro e eu não temo esse mal, eu vou em direção também, eu descubro aquilo como sendo luz, né? No Pathwork eles falam muito em sonhos, e aí eles explicam isso da seguinte maneira: um sonho de uma mulher teve um sonho assim, ó, que ela estava se vendo numa teia de aranha, presa sem saída naquela teia. Quando ela olha, e com uma sensação de agonia, e quando ela olha para o lado, ela vê uma outra teia de aranha, muito bonita, cheia de orvalho, que trazia uma sensação de paz. E aí, quando ela conectava com essa outra teia, ela percebia, na verdade, que aquela teia era a mesma teia que ela estava presa, né? Então, na verdade, quanto mais você vai em direção à sombra e liberando também o que está em estagnação, mais potencial de criação você tem, né? E aí, isso é muito lindo, esse potencial criativo, potencial criador na tua vida, potencial de ação, potencial de ter alegria, né? Que é a energia de amor incondicional. É uma energia de puro potencial, né? Exatamente, exatamente. E aí, nesse caminho, é muito gostoso você ser terapeuta também, e você estar nas técnicas de cura energética, fazendo o processo de autocura e da cura de outras pessoas, porque você vai também experienciando cada vez mais a energia da fonte criadora, aprendendo a se conectar com essa energia também, aprendendo muito com essa energia, aprendendo como lidar com as doenças, como se conectar com carinho também, com amorosidade com essas doenças, né? Como conversar. E se desenvolvendo também como curador, né? Então, é muito lindo também de você perceber que quanto mais você também libera suas crenças de que para que as coisas também, para você acreditar que tudo é possível também, né? Que isso é um outro ponto importante da gente trazer na live também sobre doenças, né? Que tem pessoas que acham que é mais difícil curar um câncer de útero, né, do que curar uma infecção urinária, né? E a Havaiana coloca muito isso, né? No fundo tudo é energia, né?
Então, da gente ir no nosso tempo, com carinho também, com autoaceitação, né, da gente ir mudando essas percepções também, né? Que são percepções, essas percepções sobre o mundo, né? De, isso é difícil, isso é impossível, isso não dá, isso é mais difícil, né? E realmente se conectar com a energia, se conectar com a fonte, né? Aprender sobre as doenças, entrar intuitivamente em contato com elas, sentir o que elas querem trazer e nos dizer, né? Muito bem. Muito bom. Então, só Vamos comentar para aqui os que downloads? quem está nos acompanhando é Diga a aí. Nádia Zambuja aqui, tá durante a live. A gente só não pode não abrir outra telinha porque não dá para abrir a terceira aqui, né? Mas a Nádia também está nesse projeto que é o Sagrado Curar, que é trazer isso, né? O que a gente está buscando justamente no Sagrado Curar é trazer isso que eu e a Anne falamos agora no final, que é trazer essa conexão com a fonte, né? Trazer essa conexão com o amor incondicional, com quem você é, né? Para trabalhar essa sombra, para transformar em luz, né? Para trazer luz para o conhecimento, para sabedoria, para a prática, para a experiência, né? Como que a gente está fazendo aqui, por exemplo. E de outras formas também. Então, o Sagrado Curar, ele surge desse intento, né? Que é um intento maior que nós, porque foi muito em tudo isso, né? E a gente está construindo realmente esse canal. Então, sempre que puderem seguir, sigam a gente lá, né? Compartilhem, façam perguntas, né? Mandem suas dúvidas, que isso vai gerando temas também para a gente poder fazer nossas próximas lives, publicações, né? A gente está começando a movimentar agora, então tá bem fresco, tá bem novo, né? Então aproveitem. E agradecer a todas vocês aqui, a todos, a Nádia, né? Que tá ali com o Amor Incondicional dela aqui com a gente também, né? Uhum. Uhum. E Quem pegou no coração. Muitas vezes o criador ele está em tudo, né? A energia da criação, mas muitas vezes o amor do criador, ele, por exemplo, agora quando ele falou da Nádia sustentando amor incondicional, como se o criador viesse até o meu coração, esquentasse e pulsasse, assim, me mostrasse esse amor também, me conectasse com ele. E às vezes o criador faz isso, assim, comigo, especialmente de vir até o meu coração e expandir em amor para eu sentir isso e conectar com isso também. Então, Léo, será que a gente faz agora? Eu vou fazer os downloads agora, pode ser? pode fazer, depois da luz a gente pode encerrar, eu acho. Certo, muito bem. Os downloads que eu senti de fazer, que me vieram, foram... Então, eu vou fazer reprogramações energéticas, ou seja, eu vou conectar com a meditação do Theta Healing, acessar a energia do amor incondicional da fonte, que a gente acessa no fim dessa meditação. Vou estar em Theta e vou fazer alguns comandos com essa energia para fazer reprogramações, ou seja, novas informações também para o seu sistema. E aí, para você receber, você diz sim em voz alta, tá? Essas reprogramações têm a ver um tanto quanto, tem a ver, na verdade, com o sistema digestivo, né? A gente não falou muito bem dele, mas nosso sistema digestivo é onde estão armazenadas as informações de abuso, né? Então, abuso pode ser físico, emocional, verbal, espiritual, sexual, são diferentes tipos de abuso. Ou também de eu presenciar e ver alguém sendo abusado, às vezes o meu corpo e sistema, ele ingere aquilo como um abuso, tá? Então, alguns downloads aqui vão ser aqui do livro relacionados ao sistema digestivo que eu senti da gente trazer, tá bem? E só lembrando que o sistema digestivo ele é responsável pela digestão, ou seja, pela absorção de nutrientes, que vai gerar consequências no sistema endócrino, no sistema circulatório, na pele. Então, probióticos e trabalho do sistema digestivo é muito bom para o corpo como um todo. Muito bem. Então, a gente vai fazer uns downloads relacionados a sistema digestivo, né? Feche seus olhos um pouquinho, se conecte com o seu coração, com a tua respiração. Sentido a gente fazer aqui a nossa meditação do Theta Healing. Você vai sentindo a energia vindo pela planta dos seus pés, lá do centro da Terra. Lá de um grande cristal do centro da Terra. Essa energia ela chega vibrante na planta dos seus pés. Você sente que ativa e aquece
pé, as suas pernas, seu joelho, a sua barriga, seu ventre. Ali todo o seu aparelho digestivo também, o seu coração. Aquecendo e ativando seus braços, a sua laringe. Todo o seu rosto, entre as sobrancelhas ali também, temos o chakra frontal. Topo da sua cabeça. Quando você chegar no topo da sua cabeça, você vai imaginar uma linda bola de luz. Imagina a cor dessa bola de luz. Primeira cor que vem nessa linda bola de luz. Não tem certo e errado essa meditação. Coloca toda a sua consciência dentro dessa bola de luz. E você vai subindo e subindo, a gente vai fazer um passeio. Então, essa meditação, a gente vai passar por diferentes camadas e você simplesmente visualiza essas camadas, sem certo ou errado, conforme eu for guiando. Então, você entrou na sua bola de luz e você vai vendo sua casa lá do alto. Vai subindo um pouco mais, olhando a sua cidade lá do alto, olhando o planeta Terra lá do alto, um pontinho azul, subindo um pouco mais, passando agora para além do sistema solar, para além das diferentes galáxias que se encontram lá. E subindo um pouco mais e olhando mais para o alto, você vai ver camadas de luz, uma clara e outra escura, uma clara e outra escura, e vai passando por essas camadas de luz, relaxadamente, se conectando com a sua respiração também, sem certo e errado. Para além das camadas de luz, agora mais para o alto, você vai ver uma camada dourada, camada de anjos, mestres e guias, camada dourada, nosso quinto plano da existência. Passando agora por essa camada dourada. Mais além, você vai acessar agora uma camada gelatinosa com todas as cores do arco-íris. Essa camada das leis que regem todo o universo. Lei da verdade, lei da alegria, lei do tempo, do magnetismo. Diferentes cores estão nessa camada gelatinosa das leis. Mais e mais para o alto, uma névoa rosa pink te leva cada vez mais para o alto. Para agora um portal, ela te leva para um portal de luz. Perolado, branco, branco, branco. Você deixa a sua bola de luz adentrar esse portal. Essa é a energia do sétimo plano, energia da fonte criadora, de puro amor incondicional. Gostaria que agora você visualizasse que cada célulazinha do seu corpo vibra nessa vibração. Cada átomo do seu ser tem parte na sua essência desse amor incondicional. Se eu pudesse sentir e perceber a energia do amor incondicional em cada célula do meu corpo, como seria? Eu deixo a minha bola de luz se dissolver totalmente nesse portal perolado branco, branco, branco. É uma camada de pura luz. Se eu vejo alguma imagem, eu projeto a minha bola mais para o alto até acessar esse portal de luz, apenas luz. E deixando se dissolver. E agora, a partir dessa meditação, eu vou fazer alguns downloads para vocês. Então, para você receber, você simplesmente fala assim, em voz alta. O Theta Healing, ele trabalha em um universo atemporal, ou seja, quem está assistindo agora online recebe, quem vai assistir depois recebe, vários dias depois recebe. Que essas reprogramações são feitas de forma atemporal, né? A partir da energia Theta, a energia da criação, no universo energético. Muito bem, então tome uma respiração profunda. Então se permite trazer a partir da fonte criadora de tudo que é, os seguintes downloads.
Eu tenho a definição e a sensação e sei como viver sem sentir que a Terra é demais para mim. Diga sim para receber. Eu sei como viver sem sentir que o mundo está desabando sobre mim. Diga sim para receber. Esses downloads fazem parte do sistema digestivo, tá? Sei como viver sem assumir as questões dos outros. Diga sim para receber. Sei como viver sem sentir o estresse dos outros. Diga sim para receber. Eu estou seguro. Diga sim para receber. É seguro estar vivo. Diga sim para receber. Posso lidar com qualquer situação em qualquer momento. Diga sim para receber. Podemos trazer para você também em todas as suas línguas, todos os corpos, neste tempo entre tempos também, esse download para todo o seu sistema, diga assim. Próximo, se a sensação de me sentir seguro em qualquer situação, diga sim para receber. É fácil para mim me adaptar, diga sim para receber. É fácil para mim me ajustar. Eu sou assertivo. Lembrando que você tem que verbalizar esse sim. Eu posso viver sem me sentir oprimido. Sim. Eu posso viver sem me sentir atacado. Sim. Eu posso viver sem ter medo. Tem a definição de sensação de viver sem medo, possível preenchido seguro, sei como já vivo sem medo, diga assim para receber. Posso viver sem medo de fazer algo errado, diga assim para receber. Sei como viver sem levar a vida tão a sério que me deixa doente, diga assim para receber. Sei como viver tomando decisões rápidas e decisivas. A cada dia a Terra e sua energia se tornam mais fáceis para mim, assim para receber. A cada dia, em todos os sentidos, sinto-me mais feliz e mais leve. Diga assim para receber. Eu sei que minhas decisões importam. Eu sei como tomar uma decisão. Eu sei como tomar uma decisão que é certa para minha família e para mim. Diga assim para receber. Sei como viver minha vida sem me submeter aos pensamentos e sentimentos dos outros. Diga assim para receber. Sei qual é a sensação de viver minha vida sem ter medo de ferir os sentimentos de todos ao meu redor. Diga assim para receber. Sei como usar minhas palavras com sabedoria. Diga assim para receber. Sei como deixar meu corpo lidar com o estresse, com facilidade e sem esforço. Diga assim para receber. Sei qual a sensação de estar sem dor. Diga assim para receber. Sei qual a sensação de viver sem dor, já foi, né? Sei quais alimentos me fazem sentir bem. Diga assim para receber. Eu sei como encontrar os alimentos que me fazem sentir saudável. Diga assim para receber. E eu entendo qual é o conceito de amor do Criador. Diga assim para receber. A sensação de me sentir amado, de me sentir valorizado pelo Criador, de me amar e de me valorizar a partir do Criador e de realmente amar alguém, a sensação de realmente amar alguém, diga assim para receber. Eu entendo qual é o conceito de aceitação do Criador. O conceito de o que é estar seguro, protegido e completamente amado pelo Criador.
Sei como viver sem permitir que os outros abusem de mim, diga assim para receber. É fácil viver sem que os outros abusem de mim, diga assim para receber. Eu sei como viver sem abusar de mim ou de outros. Diga assim para receber. E a sensação de estar protegido de acordo com o conceito do Criador e a sensação de estar em segurança de acordo com a definição do Criador, diga assim para receber. Isso é fácil para mim, diga assim para receber. Já estou seguro, diga assim para receber. Muito bem, então vai recebendo. Você vai agora tomando uma respiração profunda. Recebendo um enxágue de amor incondicional no seu campo. E vai trazendo a sua bola de luz, descendo com tranquilidade pelas camadas. Enquanto você desce, você pode imaginar uma cachoeira prateada e branca na sua cabeça, enxaguando você, todo o seu ser. Até que você volta para o topo da sua cabeça, voltando energia para o seu corpo, chegando novamente lá na planta dos seus pés, enraizando como raízes de uma grande árvore lá no centro da terra, nesse grande cristal, que depois de passar por várias camadas de pedra, de areia, de lava, você chega lá no centro, limpa e renova essa energia, se ancora no centro da Mãe Terra e traz de volta essa energia pela planta dos seus pés, sentindo o seu corpo, voltando essa energia para o seu coração, percebendo o topo da cabeça conectado com a fonte criadora e seus pés conectados com a terra, com a Mãe Terra, em plena conexão. Muito bem. Então você pode abrir seus olhos. Meus amigos, a gente agradece a participação de todos aqui. Que a luz da fonte, então, de amor incondicional também continue guiando o seu caminho. Que você busca estar te buscando também. Siga confiante nessa jornada da vida. A gente vai seguir também por aqui no Sagrado Curar. Teremos mais lives também com a Nádia, né? Então, compartilhem, chamem seus amigos, sigam no caminho. Olha, 28 segundos, Léo. Foi bom. Temos 16 segundos para se despedir. Eu já me despedi, agora o Léo. Então, um beijo grande no coração de cada uma de vocês, de cada um. E a gente se encontra em breve. Até a próxima. Até a